meu celular, eu te agradeço. Olá, amigos! Eu sou o Del Santana e esse é o nosso Eita Podcast. E hoje nós estamos de volta para bater um papo que vai interessar muita gente que gosta de empreender. Hoje nós vamos conversar com ela, que é empreendedora, Master Coach, nossa amiga Kellen De Angeli. Tudo bem? Obrigada! Tudo ótimo. Prazer estar aqui conversando com vocês. Foi muito bom o convite, né? Já tinha um tempinho aí que eu tava querendo vir no podcast e assim, muito feliz porque São Mateus ganhar isso é muito bom, né? Visibilidade. Pra gente que é empreendedor, que entende a importância do network, de sempre estar se inovando, a gente entende a importância, né, de ter um podcast nesse nível aqui na nossa cidade. Pô, que bacana! Eduardo, já começou enchendo a nossa bola aqui, hein? Já gostei da abertura. Hein? Mas primeiro eu queria ouvir um pouco da sua história, saber, né, um pouco sobre quem é a Kellen, pra gente ter um pouco mais de aprofundamento aqui na nossa prosa. Sim, vai ser um prazer. Meu nome é Kellen De Angeli. Na verdade, meu nome todo ele é muito grande. Eu me apresento como Kellen De Angeli porque o nome do meu é um pouco complicado. É Kellen Zandominic De Angeli. Rapaz, nossa, eu acho que eu não consigo nem falar como é que é. Pronunciar. Kellen Zandominic De Angeli. Obrigada. É um sobrenome bonito. É sobrenome ou nome? Sobrenome. É um sobrenome bonito. Minha mãe que vai ficar orgulhosa assistindo, né? Que legal. Um sobrenome bonito. Agora mãe, é difícil de falar mesmo. Dá uma enrolada. É italiano, é descendente italiano. Ah, sim. Os dois nomes, né? Puxa, que legal. E aí eu utilizo o De Angeli pra simplificar, né? Que o Zandominic é bonito, mas dificulta um pouco, né? É questão de logomarca, que eu digo, né? E aí, eu sou nascida aqui, em São Mateus mesmo, nascida e criada. Legal. Tenho hoje 29 anos. Nova? Assim, né? A gente tá caminhando pezinho nos 30 aí. Mas tenho 29, novembro, 30. Esse ano, 30. Não tem pra onde correr não, tá? Não. Eu que tô nos 15 ainda vou demorar bastante pra chegar lá. Eu falo que a gente não quer morrer, mas também não quer ficar velho, né? O povo... Mas não tem pra onde correr, uma das duas coisas vai acontecer. Então vamos ficar velho, né? Sim. E morrer eu não quero. Eu também não, vou ficar... Vamos ficar velho. Velho com saúde. Então, eu sou nascida e criada aqui em São Mateus. Fiz faculdade aqui, serviço social. É mesmo? Que e legal. minha vida toda, eu sempre tive aquilo comigo assim, eu quero algo novo. Eu sempre tive essa questão de, eu não sei o que é, mas eu não aceito ficar no mesmo lugar, sabe? É mesmo? Mas quando, a partir de que idade mais ou menos que você percebeu isso? A partir na faculdade, eu já comecei assim... Qual o próximo passo? O que eu vou fazer depois daqui, né? Sim. E mesmo aí com 18, 19 anos, eu já tinha essa cabeça. Eu não sabia de onde vinha isso, porque não venho de família de empreendedores, né? Meus pais são CLT, trabalham CLT. Então, eu tinha muito isso comigo. E a minha irmã também, que minha irmã é advogada, também seguiu essa carreira do direito, né? Do direito, né? Então... eu sempre tive isso comigo. E aí chegou um período na minha vida que eu acabei faculdade, terminei um período de inglês que eu tava fazendo, saí do emprego que eu tava e falei assim, quer saber? Agora eu quero mudar um pouco, quero mudar pra capital. Tá, mas por que você escolheu assistência social antes? Na verdade, eu queria jornalismo. Eu sempre mesmo? gostei. É até um sonho de estar aqui sendo filmado. Eu adoro. É mesmo? Queria jornalismo, eu me via lá com o microfone apresentando. Que legal! Ou repórter, algo nesse estilo. Mas é que não tinha, eu não tinha condições de estudar fora. Sim, né? Não tinha condição. Aí optou pela assistência social, aí eu falei assim, mais fácil. Na verdade eu comecei um período de análise de sistema, mas não tem nada a ver comigo. Fiz um ano de análise de sistema, aquelas contas de TI, pessoal do TI, me desculpa, mas gente, é muito difícil. Eu tiro o chapéu pra quem consegue desenvolver, é desenvolvedor. Tem uma galera que é boa, né? E é muito complicado. Eu falei, não é pra mim. Na verdade, assim, não é que é complicado, não é a minha área, né? Eu fui me descobrindo, não é pra mim.
E aí eu sempre tive essa relação com pessoas, sempre gostei muito dessa relação com pessoas. E o curso, assim, que mais se encaixava, ou era pedagogia ou era serviço social. E aí eu resolvi ir pro serviço social. Mas aí no período que você estudou lá, você não sentiu que iria seguir a carreira? Olha, quando eu... Não te atraiu, não? Até que sim. Quando eu fiz o meu estágio, eu via muita coisa, vamos dizer assim, pesada. Que querendo ou não, a nossa sociedade tem muita coisa. E eu, depois, com autoconhecimento, eu fui descobrir que eu tenho um perfil mais voltado para humano, um perfil mais humano, e aquilo me carregava, me fazia muito mal. Então, assim, era a mãe que queimava filho com garfo quente, era várias situações constrangedoras, e eu levava isso pra minha casa, eu levava, eu não conseguia Você não conseguia separar, né? Não sei se eu não tava maduro o suficiente, eu não sei. E aí eu falei assim, olha, eu quero lidar com pessoas, mas ainda não é isso. Ainda não é dessa forma, social, né? Exatamente. De uma forma um pouco mais evoluída, humana, né? Isso. E aí eu falei, olha, eu vou... terminei tudo, faculdade, o inglês e tal. Falei assim, agora eu vou embora pra Vitória. Vou morar sozinha, uma nova fase de vida, né? E eu acho muito legal. O inglês foi por uma opção assim... Foi uma opção. Pra aprender profissionalmente. Você não queria ir um embora pros Estados Unidos, não? Eu até pensei. É mesmo? Pensei em fazer um intercâmbio. Mas eu acredito que as coisas na vida da gente sempre acontecem da forma que tem que acontecer. Sim, né? sim. E na época, o intercâmbio que eu queria era até uma idade, aí eu atingi a idade, não consegui ficar fluente o tanto que eu precisava, porque tinha que fazer a entrevista toda na conversação. E aí não deu tempo, e eu falei assim, então, já que eu não vou pra fora do país, eu vou pra Vitória. E aí eu fui lá morar sozinha, e assim, foi um desafio. E seus pais falaram o que disso nessa época? A minha mãe não é muito adéqua, não, assim, ela é mais do que a família tem que ficar junto e tal. E meu pai já respeita muito, filha, se você tá feliz, vai, né, segue seu caminho. Mas assim, eu sempre fui muito ligada à família. Então, uma vez por mês eu tava aqui, fiquei 1 ano e meio morando lá, então eu sempre tive esse contato com eles, né? Tenho 2 cachorrinhos, 2 poodles, que fazem uma alta saudade também. É mesmo? Olha, é incrível, né? Quando a gente tem alguns valores, que depois eu posso falar mais disso, né? Dos valores pessoais. Quando você começa a negligenciar alguns valores na sua vida, você tem a tendência de viver um pouco pesado, né? Sim, sim. E aconteceu isso uma época da minha vida. Mesmo? Quando eu fui pra lá, eu comecei a perceber. Coloquei na balança. O que é muito bom eu estar aqui? Quais as oportunidades que pode vir eu estando aqui? Sim. Mas o que também eu sinto falta? O que eu tive que abrir mão pra estar aqui? E até que ponto isso tá me fazendo bem? Né? E aí, assim, através de todo... isso não foi da noite pro dia, né? Que eu cheguei nessa conclusão. Você foi construindo, né? Um sentimento ao qual já havia acontecendo, né? Sim, sim. E aí eu fui trabalhar, como eu disse, nada em vão na vida da gente. Eu caí meio que de paraquedas na instituição que é a Febracis, que é a do Febracis, Paulo Vieira. sim. Isso. Hoje ele é o criador aí do método CIS, é um dos maiores treinamentos de inteligência emocional aqui das Américas, né? Eu brinco que ele é um Tony Robbins brasileiro. É verdade, verdade. Então ele comanda muito essa parte aqui no Brasil de inteligência emocional. E eu comecei a trabalhar na empresa dele. Que legal, CLT, lá em Vitória? Vitória, eu não sabia que da tinha, Penha. Você sabia assim, lá? Assim, eu tinha uma vasta ideia do que lá... eu sabia que era uma empresa de curso. Agora, o que era esses cursos, de que falava esses cursos, eu não tinha ideia. Sim. E aí, eu sabia que é um lugar de curso meio caro, que vai um pessoal, assim, um pouco, né, mais chique. Mas o que esse povo fala? O que tem disso, né? Só que quando eu fui ver, sim, um pouco mais, vamos dizer assim, um público um pouco mais selecionado. Só que é uma linguagem bem acessível a todo mundo, né? E eu comecei a trabalhar lá, tive contato com essas questões, né? Inteligência emocional, perfil comportamental. E aí eu comecei a aplicar algumas coisas na minha vida, mesmo trabalhando lá, não sabendo a fundo. Mas você chegou a fazer algum desses cursos lá? Nessa época ainda muito crua. Eu só tinha vontade, mas assim, num momento, não agora, né?
Só que eu fui aos poucos implantando algumas coisas na minha vida. Aham. Porque eu trabalhava como organizadora dos eventos, que era dos cursos. Aham. Então, querendo ou não, eu pegava muitos insights ali Sim, dos cursos, acompanhava um período, aí depois eu chegava em casa e refletia. Eu falei assim, puxa, faz muito sentido isso, né? E comecei a colocar algumas coisas na minha vida e já comecei a ver uma nova Kellen nascendo, vamos dizer assim. Sim. E aí eu comecei a gostar daquele processo de transformação. Dói, né? Todo processo de transformação que a gente passa dói. Porque te faz olhar pra dentro, te faz refletir. Às vezes te faz ver uma pessoa que é você, que você não imaginaria que você encontraria, até tem né? medo, né? Tipo, meu Deus, eu sou assim, né? Sim. Eu faço isso. Exatamente. Então, doeu, foi realmente é um processo, não existe hoje e amanhã eu sou a perfeita, não existe ninguém perfeito nunca, né? É um processo de evolução, a gente acredita nisso, né? Que é um processo constante de evolução. E aí eu comecei a colocar algumas coisas e já fui tendo resultado. E aí começou a acender a luzinha. Puxa, se eu fizesse todos esses cursos, como que seria a minha vida? Quem que a Kellen iria se tornar, né? Quando eu falo quem a Kellen vai se tornar, não no sentido da Kellen ser outra pessoa. A minha essência vai ser a mesma. Sim, porque tem gente que acha assim, ela quer ser outra pessoa. Não, é só em questão de melhoramento mesmo, de evolução como ser humano, né? Sim. Que eu acho que todos nós buscamos ser uma pessoa melhor. Isso, né? com certeza. E aí eu falei assim, eu acho que eu vou começar a investir nesses cursos. Aí comprei 2 cursos, a grade, tem uma grade, uma grade menor e uma grade maior, chamada Green Belt e Golden Belt. A grade Golden Belt tem 9 cursos. E aí eu comprei 2, comecei a fazer devagarzinho. Com esses 2 eu já vi, assim, a mente, né, já deu aquela aberta, assim, e explodiu. Tem até uma frase que eu gosto muito, que eu não sei quem é que fala certinho, mas fala assim, uma mente que se expande jamais volta ao seu tamanho original. Sim. E eu acho que foi exatamente isso que aconteceu comigo, né? Um curso expandiu um pouquinho. Sim, é porque o conhecimento, né, quando você recebe ele, dificilmente você vai perder, a não ser que aconteça algum problema, né, um acidente, alguma coisa que tenha problema de memória ou algo mas do tipo, aí, né? A tendência é que o conhecimento ele vai se expandindo ao passo que você vai adquirindo mais, né? Sim. E aí, esse é o processo de evolução, né? Você vai juntando tudo ali que você vai recebendo, que você vai adquirindo e vai sendo uma pessoa melhor. E aí, comprei esses 2 cursos, comecei a fazer. O primeiro foi o método CIS, né? Que é o mais conhecido, né? Que o Paulo Vieira divulga. Sim, você conhece? Lógico. Ai, pelo amor de Deus, né? Incrível. Já estudei muito sobre isso, né? Que legal, Comportamento. que bom, não, que bom. Porque assim, tem muita gente que ainda é muito novo. Apesar da gente achar que a gente que tá nesse universo, que estuda esse universo, é tudo assim, muito fácil, acessível, né? Mas tem muita gente que não faz ideia do que é inteligência emocional ainda, infelizmente. E é uma das minhas missões de vida também, é levar, né, essa mudança, essa transformação que eu tive na minha vida para essas pessoas, né? E aí, voltando lá pra Kellen, que morava em Vitória, uma menina ainda, mas que amadureci muito nesse período. Sofri muito, passei muitos desafios também, mas foram necessários, né? Graças a Deus. Nesse período aí, você pensou, por exemplo, em fazer um outro tipo de faculdade numa outra área ou não? Você já foi se integrando mesmo ali com a questão do coaching mesmo, do coach e tal. Isso, análise de perfil. Tá bom. Aí eu falei assim, eu vou investir nisso daqui e vou continuar trabalhando aqui. Sim. Só que veio a pandemia, né? E a pandemia, eles me dispensaram, assim, de uma forma muito, muito gentil. Foi uma demissão, assim, que eu chorei muito, mas porque eu gostava do lugar, do ambiente, ali, né? Da minha vida também. Eu não me imaginava fazer nada fora desse universo mais, né? E aí, eu fiz do limão a limonada, né? Peguei a minha rescisão e investi tudo nos cursos. Aí eu comprei, fechei a grade Golden Belt, comprei os 9 cursos. Assim, agora eu vou mergulhar nisso daqui. Que bacana, cara. E vamos ver o que vai dar, né?
E aí, depois que eu fui fazendo, eu já tinha feito análise de perfil comportamental na época. E aí eu falo que é um anjo na minha vida, que ele era até treinador, ele dava os cursos. E como eu tava sempre ali, tive muito contato com ele. E quando eu saí, ele bateu um papo comigo. E ele me expandiu a mente para empreender. Foi sim. ele, foi a partir daí que ele falou assim, Kellen, mas e se você, por acaso, começasse a vender análise de perfil comportamental, pensa quantos clientes que você tem que fazer por mês para você tirar o que você tirava lá. E aí eu falei assim, é verdade, mas eu quero voltar a trabalhar lá. Ele falou assim, não tem problema, faz isso enquanto a pandemia, enquanto não te chamam de novo, mas se você quiser voltar, depois você volta. Sim, é verdade, né? Não tô perdendo nada. Isso aí, você não iria perder nada, né? E também pelo contrário, você iria adquirindo mais, até mesmo experiência, né? Quando você vai lidando com o dia a dia. Exatamente. E foi ele que colocou a sementinha do empreendedorismo. Que legal, assim, eu dou bacana. muito crédito a ele, falo com ele até hoje. É um amigaço. E Deus coloca uns anjos na vida da gente, assim, né? Que a gente não vai entendendo, mas no final no futuro você consegue compreender, entende, né? Exato. E aí, e às vezes no momento que você tá passando ali aquela situação de vida, você não faz ideia do quanto aquela palavra ou aquele incentivo que aquela pessoa te deu foi tão importante, né? Verdade. Depois você chega à conclusão. Sim. E aí eu comecei a fazer, atender, e cada atendimento, eu posso falar um pouquinho do perfil rapidamente para as pessoas terem uma noção, mas cada atendimento que a pessoa saía falando assim, nossa, eu não fazia ideia de que eu era dessa forma, ou por que eu fazia o que eu fazia, nunca me entendia. Eram assim os mais diversos comentários. Comecei a lidar melhor com meu filho, comecei a entender melhor meu marido através disso, porque a gente parte do princípio que autoconhecimento, né? O nome já diz, eu me conhecer. É o ponto de partida. Mas como que eu quero entender o outro se eu não me entendo? Só que aí essa questão do autoconhecimento, por exemplo, é algo subjetivo, porque a pessoa, ela tem vamos dizer que é uma autoimagem que ela vai construindo com o passar do tempo. Se você perguntar a qualquer pessoa, por exemplo, numa entrevista de emprego, fala um pouco sobre você. Não, eu sou simpático, sou não sei o quê. E a pessoa vai tecendo ali. Proativo, muito. Tem algumas palavras que já são clichês, né? Falo muito, não sei o quê. E a pessoa vai construindo ali uma imagem que é a que ela tem de si própria. Sim. E aí, pelo que eu percebi no seu trabalho, você traz de fato a imagem verdadeira da pessoa. Exatamente. E não a que ela imagina que seria ela, né? Exatamente. Então vamos lá. A pessoa chega, faz o primeiro contato, olha, eu quero um atendimento para. Qual o primeiro passo que você dá com a pessoa? Geralmente eu inicio com análise de perfil comportamental mesmo. Entrevista? Análise de perfil comportamental é um relatório, a gente tem um software, né? Que sim, a pessoa olha, isso aí eu não sabia. Tem um software que faz todo esse relatório. Então, a pessoa recebe um link por e-mail, ou eu posso copiar o link para no WhatsApp, enfim. A pessoa vai responder coisa de 15 minutos, são 3 etapas sobre ela, e vai gerar um relatório com mais de 40 páginas sobre a pessoa. Nossa, rapaz! Esse relatório, eu falo que é um escaneamento nosso pelo lado de dentro, assim, tipo, sabe? Parece que vai te escaneando, assim, e vai e gera o relatório. O relatório. Aquele relatório, então, você... Dentro daquele relatório... Interpreta ele de forma técnica. Isso. De técnica, mas com uma linguagem acessível para ela entender. Para que a pessoa entenda. Porque tem muito gráfico, então, assim... Tem muito texto também, se a pessoa ler, ela até vai conseguir entender algumas coisas. Mas nada é como o atendimento com o profissional, né? Então, eu comecei a fazer esse trabalho de venda, de relatório, eu não sabia que existia a sessão. Que bacana. Então, o primeiro contato, faça o contato com o cliente, aí envia o link para o software, a pessoa entra lá, faz e você tem um relatório em mãos. A partir do relatório, o que acontece? Aí a gente marca uma sessão, geralmente essa sessão dura 3, 4 horas, é uma sessão grande. Pensa falar 44 páginas mas aí da pessoa. Você tem perguntas prontas para fazer a pessoa ou é de acordo
Como é que é? Eu tenho no software, a gente tem uma parte, né, de quem trabalha, a gente tem uma parte lá que a gente consegue já ter uma coisa meio que já encaminhada. Sim, porque é de acordo com aquele perfil que foi traçado ali no diagnóstico. Nossa, e aí a gente traz, cara. a gente levanta os possíveis medos da pessoa. Às vezes a pessoa não tem clareza, tipo, caramba, eu tenho medo disso, isso me atrapalha nisso, e o que eu posso fazer pra mudar esse medo da minha vida? Nossa, que interessante. Então é esse processo de autorreflexão mesmo que a gente traz nessa sessão. Além de falar do perfil natural, de como ela é em essência, né? Que é através do que ela respondeu, né? Não é achômetro, não é coisa da nossa cabeça. Tudo ciência mesmo. Esse software, ele veio sofrendo, né? Várias atualizações até chegar no que ele é hoje, né? Mas é em cima da teoria DISC também, então é uma teoria utilizada há mais de 90 anos. Foi um psicólogo americano que começou a desenvolver, né, essa teoria. É até legal a história do DISC, que o exército americano, eles queriam entender por que, sobre o mesmo comando, várias pessoas reagiam de forma diferente. Aí eles trouxeram esse psicólogo pra dentro ali do campo, ele estudou a cabeça daqueles homens, mais de 300 homens, durante 20 anos. Nossa, tempo pra caramba. E ele chegou à conclusão de que existe 4 grandes grupos de pessoas. Ah, sim. E aí ele chegou à conclusão e chamou isso de DISC, né? Que é dominante, D de dominante, I de influente, S de estável e o C de conforme. Esses 4 grandes grupos, eles têm algumas características. Que são peculiares de cada um deles. De cada um. Então, por exemplo, eu vou falar rapidamente que esse assunto é muito legal. Geralmente, quando eu falo, dá muita interação. As pessoas já começam a se identificar e às vezes até é engraçado. Vamos ver aí. Vocês podem até começar. Oi, Eduardo, vamos ver o que nós somos, se identificar aí, vamos ver. Vamos lá. O dominante, ele é aquela pessoa mais... Peraí, só um instante. Você que tá em casa assistindo aí também, já vai vendo aí qual é o seu perfil e deixa no comentário aí pra gente aí o que você se identificou aqui através dessa fala aqui. Vai lá. Por favor, quero ver. O dominante é aquela pessoa mais direta, mais ousada, é aquela pessoa que não gosta muito de rodeio, é aquela pessoa que é papum, é aquela pessoa que não tem, às vezes, muito papo na língua, não. Às vezes ela quer falar um negócio com você, ela vai ser direto. E às vezes ela até fala, assim, de uma forma natural, só que geralmente o dominante tem um tom de voz um pouco mais alto, então, porque ele gosta de ter controle da situação, ele gosta de comandar. Então, dominante, né, de comandar, fica até fácil ali um pouco de identificar. E aí, geralmente, ele quer ter o controle, né, da situação. E ele tem essa peraí, deixa eu voltar. Essa personalidade, essa personalidade mais forte. Isso. Certo. Então, geralmente, é aquela pessoa, a primeira, quando vai sair de casa, já tá com a chave, chamando todo mundo, vambora, não sei o quê. Que é apressado, né? O povo chama de agoniado. Rapaz, que homem agoniado é isso. O que eu ia falar aquela hora é que, geralmente, o dominante, ele fala de uma forma... pra ele é natural. Mas a outra pessoa fala assim, nossa, você tá estressado? Não, mas eu não tô estressado. Como assim? Porque o jeito dele falar é tão direto, é meio que uma estupidez, né? Que ele... Isso. Só que lembrando, né, que a gente também tem níveis, né? Como se fosse uma reguinha, de 0 a 100. Sim. Então, a intensidade desse perfil também vai dizer se essa característica é mais aguçada em você, né? Mais forte ou mais fraca. Sim. Né? Então, basicamente, as características de um dominante é assim, a pessoa que é mais direta, mais focada em resultado, né? Ela já é um perfil também um pouco mais da fala, ela vai gostar geralmente mais de falar do que de ouvir. Só que essa fala é mais voltado pro resultado dela. Então, assim, se for pro trabalho, se ela quer atingir um objetivo, alguma coisa, ela vai danar a falar. Se tiver influência, então vai ter uma persuasão. Vai ser aquela pessoa boa de lábia, aquela pessoa boa pra vender. Eduardo, você tá nessa lista aí, hein? Geralmente essas pessoas. Porque é muito focado em resultado. Sabe aquele vendedor, sangue no olho mesmo? Geralmente é um autodominante. Que não quer perder, não quer ficar pra trás. Você quer instigar um dominante a falar, eu duvido que você consegue fazer isso. Você viu aí, né, Eduardo? Duvido que você vai conseguir, hein? O dominante, pra aquilo pro dominante, ia ficar doido.
Já é um desafio pra Já ele. é um desafio. Adora desafio. Dominante adora desafio. Agora, vamos colocando aí se vocês se identificaram no dominante. Agora o influente, né? O influente geralmente é aquela pessoa mais sorridente, mais alegre, mais descolada. É aquele que gosta de influenciar e a persuasão pra ele é algo muito natural. Então, assim, ele comprou essa canequinha aqui. Rapaz, se ele gostar do produto, da caneca, do que ele comprou, ele vai fazer uma propaganda daquela caneca. Essa caneca é a melhor da vida. Você precisa de experimentar. Rapaz, você tem que ter uma caneca dessa. Eu não sei como que você não tem uma caneca dessa ainda, sabe? O influente, ele é... Tô achando que nós estamos... assim. Estão se encaixando aí na influente. E agora já comecei a ficar em dúvida, hein? Eu já atendi todos os perfis, né? Mas geralmente os influentes, eles não conseguem enxergar essa persuasão neles. Isso é muito louco. Nossa. Porque é algo que é muito bom, lógico, ser usado pro bem, né? Como todas as características, né? Mas como é muito natural deles, eles não têm a consciência do quanto esse poder de persuasão eles têm forte. E às vezes não usa. Porque não sabe, não tem o conhecimento, não faz ideia do quanto aquilo é bom. E aí não usa. Então, é algo que choca muito, geralmente, os influentes, quando eles vão ver lá o nível de persuasão deles, eles ficam doidos. Nossa, eu não sabia que eu era tão persuasiva assim. Aí nós vamos falar daqui a pouco a gente fala o que a pessoa pode fazer aí pra potencializar essas coisas. Beleza, vamos lá. Vamos sim. Então, o influente, ele vai puxar um assunto na fila de supermercado. Ele é pessoas. Ele é pessoas... Que eu tava na fila de supermercado hoje e eu não sei nem quem é aquele cara. Já puxou assunto, né? Já falou do tempo, que vai chover, Deus, que tava demorando. De Lula, Bolsonaro, já falei de tudo. O influente, ele tem essa facilidade, né? É muito dele. E aí, às vezes, né, quando um casal, começar a dar exemplo para as pessoas começarem a assimilar, né? Às vezes o casal, vou dar um exemplo, a mulher é muito influente e o cara é um pouco mais reservado. E às vezes isso gera, por a pessoa não ter esse conhecimento, gera muito conflito. Sim, porque o cara faz, você fica lá rindo pra qualquer um, não sei o que você tá arrumando. Exato. Nossa. Isso acontece muito. Acontece demais. Inteiro, mãe né? e filho, casais. Porque quando a gente fala em viver, a gente fala de pessoas, né? A nossa sociedade, você tá em contato com pessoas o tempo todo. E eu acredito que em círculo de trabalho, então deve ser um problema maior ainda. Por exemplo, duas pessoas que têm a mesma função, trabalhando juntas, uma é mais, né, mais influente, mais descolada que a outra. Aí a pessoa fala, tá querendo me passar a perna, tá querendo, né? Inclusive, eu me especializei nesse ramo mais empresarial mesmo. De atender empresas, né? Então, a empresa tá com problema de comunicação. Esse treinamento é fantástico. Treinamento também para... tem colaboradores aqui que não se bica muito, ou que não conseguem tá exercendo talvez aquela função. Aconteceu isso comigo, numa época da minha vida. Eu tenho um potencial, meu perfil, ele tem algumas características que em um determinado setor, se me colocar, eu vou explodir, porque é o que eu sei fazer de muito bom. Só que quando me colocaram em um setor, por exemplo, de venda, eu me apaguei, sabe? Eu não é que eu não sei vender, mas não é a minha paixão. Se eu preferir, se eu puder escolher, eu vou querer um planejamento, planilha, algo assim, onde eu sou mais do metódico, né? E teve uma época que eu passei muito tempo vendendo, fazendo aquilo que eu não tenho tanta habilidade, né? E assim, me apaguei. Foi uma muito ruim pra mim profissionalmente e pessoalmente também. E isso acontece muito, né? Em muitas com empresas, todo mundo, né? O tempo às todo. vezes lá no processo de seleção, às vezes também pelo nervosismo ou talvez pela tentativa da pessoa mostrar uma pessoa que ela não é, ela acaba
transparecendo ser uma pessoa e quando chega, depois que tá lá na função, ela própria fica infeliz porque não era o que ela queria, a função, né, não encaixou. Exato, e aí dá aquela confusão, né? A gente já fez alguns processos de seleções e assim, a gente vê muitas pessoas às vezes mentindo pra conseguir aquela vaga, mas e aí? O quanto a sua saúde vale, né? Será que essa vaga vale mais que a sua saúde? Ai, Kelly, mas eu tô precisando do emprego. Mas você vai conseguir algo na sua área também, né? Não é se desesperar e aceitar uma coisa que não vai te fazer bem, que é a solução, verdade, né? Verdade. Então, o influente é isso aí, essa pessoa aí que gosta mais de sorrir, já de extravasar, faz muita piadinha. Conversa fiada. Ih, Eduardo, tá te falando. Ó, veio aqui pra falar de você, tá, Eduardo? O influente, a gente brinca assim, que a gente tem uma bateria interna. Que essa bateria, ela é recarregada, né, de duas formas, né? Dá um momento de introversão ou extroversão. Sim. Geralmente, o influente, ele é muito extrovertido, né? Então, o que recarrega a energia dele, essa bateria dele, é contato com o mundo e coisas. Então, bacana. Ele tá feliz, por exemplo, depois de um dia cansativo de trabalho, ele vai preferir um happy hour. É o que vai recarregar vai ele. Gostar mais tomar cervejinha com os amigos, é sentar ali e bater um papo. Agora, quem é mais dos outros perfis mais reservado, vai querer a Netflix, ficar quieto em casa e tal. Uma pipoca, entrar numa caixinha, se esconder, né? Sim, eu não gosto. Você quer ir pro happy hour, né? Rapaz! Ai. Incrível. Agora vamos pro terceiro perfil, que é o perfil estável. O estável, né, como o nome já diz, ele procura uma coisa mais pacífica, relax, né, mais good vibes. É um perfil que ele gosta muito de planejamento, ele preserva muito a segurança. É um perfil que ele tende uma dificuldade de dizer não muito grande para as pessoas. É aquela pessoa que vai viajar em dezembro, já começa em fevereiro, já começa a planejar a viagem. Não, e pior que tem uns que, além de planejar, ainda fica nervoso. Ai, meu Deus, será que vou conseguir não sei o quê? Tem que comprar mala, não sei o quê. Mala pra quê? Não, vou viajar em dezembro. Rapaz, você tá ficando doido. Até dezembro já comprei as 3 malas, né? Incrível. Então, você já matou a charada. Os estáveis é desse tipo de planejamento. Que às vezes a pessoa fala assim, é de planejar, fazer planilha. Não tanto, não consegue, mas é mais desse planejamento de antecedência mesmo, de gostar das coisas com antecedência. Então, assim, você vai me chamar pra sair, por exemplo, né? Eu sou estável. Eu sou estável de verdade, não tô dando exemplo, não. Eu sou estável de verdade. Ih, se ela já revelou a dela, você vai ter que revelar a sua também, tá, Eduardo? Vai sim, você ouviu aí. Então, assim, se você for me chamar, Kelly, vamos fazer algo depois daqui do podcast. Eu já vou ficar assim, mas depois do podcast, mas... Porque eu precisava com antecedência, né? Me fala um pouquinho antes. Hoje eu já consigo lidar muito com isso, mas antes eu travava. É mesmo? Pensa, eu travava. Mas o que te dava, assim, por exemplo, em um compromisso, algo que não era planejado, algo que acontecia? Olha, eu ficava, assim, chateada, porque eu achava que a pessoa, ela tinha que entender que a minha necessidade é de planejamento. Como assim a pessoa vai fazer um negócio em cima da hora? Eu não entendia de nada. E o autoconhecimento é fantástico, porque você começa até a ter mais empatia pelo outro, né? Quando sim. Você começa puxa, rapaz, a sua vinda aqui foi perfeita. Porque tem, por exemplo, um outro momento que dá muito atrito. É quando um casal vai se casar, por exemplo, e tá no planejamento do casamento. Aí o cara tá lá de boa. Vou usar o homem e a mulher diferente. O cara tá lá de boa e tal. E a mulher tá naquela corrida. Ai, tem que ver vestido, tem que ver não sei o que. Aí a mulher vira pro cara. Você não vai ver nada não. Ele, mas rapaz, nós vamos casar no fim do ano ainda. Não, mas tem que ver, que não pode deixar. Isso aí também você consegue trabalhar com esse tipo de questão de pessoas que vão se casar pra você tentar Eu não me especializei nessa parte de relacionamento conjugal, né? Como eu falei, eu foquei mais na empresa. Na empresa. Trazendo esses conhecimentos pra dentro, liderança, times. Mas, assim, o conhecimento é o mesmo, né? Não é porque eu não me aprofundei nessa área que eu não consigo trabalhar também. Consigo ajudar, sim. A mulher, ela geralmente, eu sou mulher, eu posso falar, né? Geralmente ela gosta, né, das coisas mais perfeitas, mais bem feitas ali. Às vezes pra um ego dela. Enfim, aí tem
tem muitas coisas aí vem por as detrás motivações, também, né? Às vezes porque é questão de família, todo mundo teve um casamento bem cobrança. feito, né? E pra ela também ter. Mas se for, a gente já, mulher, naturalmente, ela já tem essa cobrança. Agora, se for uma estável, então, amigo... Ixi, aí potencializa, né? 3 anos antes pra começar a arrumar. Nossa, misericórdia! 3 anos antes Rapaz. aí pra começar, porque o estável, ele não gosta muito de pressão, de pressa, e isso deixa ele muito aflito. Ele gosta do tempo dele, ele vai fazer, mas as coisas no tempo dele, não me coloca pressa. Ó, você quer matar um estável, é quando ele tá no banheiro tranquilo e tem alguém batendo na porta. Ixi. Gente, isso deixa um estável, assim, maluquinho. Tá? Ou botando pressa, vambora, só você que tá pra trás. Gente, isso quer matar um estável. Nossa. Às vezes você tem um estável em casa e não consegue entender aí, esse estável, então. né? Pois é, agora é paciência, gente, com os estáveis, porque a gente trabalha de um ritmo realmente mais diferente, né? Sim, sim. Mas a gente boa também. Pelo que eu percebi, eu vi aí, vocês são gente boa. Porque assim, todos os perfis, eles têm coisas muito boas, positivas, mas também a gente tem algumas coisas a serem desenvolvidas, né? Sim, Todos sim. os perfis. Então, o que é muito bom no estável, né? Isso é assunto que tem, assim, para uns 4 podcasts. Porque é muito gostoso falar disso e quando você começa lá, você desembola pra lá. Sim. Então, geralmente o estável, onde eu tava? Voltando. Do instável. O estável, falando das características do estável. Então, o estável, ele geralmente ele vai fazer as coisas no tempo dele, não gosta de pressão, e às vezes ele é interpretado como o sonso, lerdo. É verdade. Não, você... Devagar e tal. Você não consegue fazer isso da forma que eu faço, mas calma, cada um tem o seu ritmo, né? Cada um tem a sua forma. Então, muita paciência aí com os estáveis, precisamos de paciência. Agora, vamos pro último grupo, né? O último grupo é os conformes. Os conformes, como o nome já diz, ele gosta tudo nos seus conformes. Tudo no devido lugar. Regras, conformes os procedimentos. Então, são pessoas que têm muita facilidade em seguir regras e padrões, usar uniforme numa empresa, por exemplo. Vai ter facilidade questão de horário, né? O horário que entra, o horário que sai certinho. Exato, exatamente. Questão de regras da empresa. Tipo, não pode... Olha, a partir de hoje, eu peguei um treinamento que teve essa situação. A partir de hoje, ela trabalhava financeiro. Não pode receber nenhum documento sem tal assinatura. Sim. Essa pessoa era um conforme puro, que a gente chama puro, ela só tem esse perfil alto. Os outros, todos 3 baixo. Então, o que mais sobressai nela é essa característica do detalhismo, organizada. Sim. Geralmente, os conformes têm tudo no seu devido lugar, guarda-roupa, sabe onde tá tudo, sapato, tem um lugarzinho de cada coisa. Então, eles gostam muito, é muito natural deles seguir regra e procedimento. E foi dada essa ordem. E aí, ela chegou, era um laticínio, então o laticínio funciona quase 24 horas. Então, tem motorista que chega de madrugada, deixa o caminhão, faz o rodízio, enfim. Sim. E aí, ela chegou uma nota lá de um motorista que chegou de madrugada e não tinha assinatura que passaram pra ela que tinha que ter. Ela não aceitou a assinatura. O documento, não assinou. E aí você, não, eu fui instruída assim, é assim que acabou. Mas aí, né, a gestora dela tem todo esse conhecimento, é uma amiga minha de curso, né, que conheci na Febracis. E aí ela veio com toda paciência. Olha, eu entendo que pra vocês que são conformes, a regra é muito clara e não pode ser quebrada. Mas, às vezes, nem tudo vai sair dessa forma. Tem a necessidade da maleabilidade, né? Sim, então, o conforme, ele tem que ter esse senso, né? De que, porque conforme assim, a regra não pode ser quebrada, mas toda regra tem a exceção. Né? Nada tem o absolutismo, né? Os conformes, não. Como assim exceção? Regra é regra. Então, às vezes, os conformes, eles precisam ali de ter essa consciência e de ser um pouco mais flexível, né? Pra conseguir viver melhor. Eu já atendi casais que a esposa era conforme, então gostava da cama toda arrumadinha, tinha um jeito de arrumar a cama, e o marido era influente, então esticou o lençol ali, tá ótimo, já vambora, foi, né? vamos fazer outra coisa. E a mulher não, né? Toda metódica, tinha que ter...
eles brigavam constantemente por esse porque fato de vem o arrumar conflito, cama. né? Aham. Então, assim, eu fiz a sessão com ele primeiro, depois ele falou, olha, minha esposa também precisa disso, fiz com ela, depois eu fiz uma reunião com os dois, depois de um tempo. Olha, o que melhorou não tá no gibi. Muda tudo. Aham. Muda muita coisa. Como eu falei, você passa a ter mais empatia pelo outro, né? Você começa a ter a consciência e entender que aquela pessoa tem o ritmo dela, tem o jeito dela, que às vezes ela faz daquela forma porque é dela, é natural dela. Sim. Às vezes, não tô falando isso, que a pessoa tem que, né, agora eu me conheço, eu sou dominante, sou direto mesmo, eu sou influente, eu sou... Não é a lei da Gabriela, né? Eu nasci assim, vou morrer assim, não. Não pode ser. É mudar, é se entender, ter a consciência e agora, como é que eu faço pra mudar isso? Sim. Até onde me ajuda, até onde me atrapalha, né? E esse é o processo de transformação. Então, assim, é N situações. O primeiro passo, por exemplo, a pessoa já se identificou aqui, o que ela é. Mas vamos dizer que a pessoa tá lá, longe, não vai conseguir marcar uma consulta com você para iniciar aí um procedimento. Você chama de quê? Tratamento, procedimento? Como que você chama? Sessão mesmo. Sessão, as sessões. Uhum. Não consegue fazer uma sessão. Qual o primeiro passo, por exemplo? Você já se identificou que é dessa forma e ela tem problemas e ela percebeu que esses problemas é por conta dessa questão que ela é dessa forma. Qual seria o primeiro passo para ela? Qual a decisão inicial? Olha, depois, você tá perguntando depois dela já ter passado por essa sessão de Não, por exemplo, a não? pessoa que tá longe, tá assistindo a gente agora, sim. e ela se identificou, falou assim, olha, eu sou dominante, conforme, ou dominante, né? E aí ela pensou assim, puxa, é por isso que eu tenho tal conflito na empresa ou em tal lugar assim, porque eu sou dominante. Então, qual seria o primeiro passo? Existe um método inicial que a pessoa poderia tomar? Olha, longe, hoje a gente tem internet, eu faço muito atendimento em internet. Sim. Claro que eu prefiro presencial, mas o internet, assim, já fiz várias sessões à distância, tem a mesma eficácia. Se a pessoa quiser fazer uma sessão online, perfeito, dá pra fazer. Sim. Mas se a pessoa, Kellen, não tô no momento, ainda não posso investir, eu indico, né, primeiro, eu tenho um e-book que eu falo algumas coisinhas de perfil. Ah, que legal. Tem um e-book que se chama 100 coisas que eu deveria ter conhecido, né, ter esse conhecimento há um tempo atrás. Então, eu falei desde a minha história, do meu nascimento aqui e tudo, contei um pouquinho de mim, e depois eu fui colocando em tópicos. Vai pontuando as 100 coisas? O que eu aprendi, o que eu poderia ter feito diferente. Caraca. Ou o que, se eu tivesse aprendido naquela época tal coisa, eu faria de tal forma. O e-book ficou muito legal. Que bacana. Então eu tenho o e-book. Mas tá disponível em alguma plataforma? Tá à venda. Qual? Tá no link da minha bio do Instagram. Sim, ó. Fala aí o seu Instagram aí, então, pessoal de casa. Kellen De Angeli. @Kellen De Angeli, Kellen com 2 L's, né? 2 L's, De Angeli com o I no final, né? @Kellen De Angeli, entra lá e na bio do Instagram dela já vai estar o link aí, você clica lá e já vai ter acesso ao livro aqui, ó. Olha! O Linktree, né? Que aí a pessoa abre e tem lá acesso ao livro. Isso, que bacana. Adquirir o e-book. Ele é pago, mas assim, tá um valorzinho super irrisório, qualquer pessoa consegue adquirir. E ali tem muitos insights poderosos, viu? Sim, Tenho certeza que, assim, várias pessoas já leram e me deram feedbacks assim, nossa, eu nunca tinha pensado assim, ou aquela frase me impactou. Tá muito legal. Imagina. Muito legal. E lá eu falo algumas coisas de perfil. Porque foi o ponto crucial pra eu conseguir me desenvolver. Porque a partir do que eu me conheci, aí eu, então é por isso que eu faço tal coisa. Que eu cresci sendo a taxada da lerda, da sonsa, né? Que eu sou estável. Não tinha boca pra falar nada com ninguém. E isso me atrapalhou muito, né? Isso me trouxe algumas entravas na minha vida, né? E aí, depois que eu me conheci, eu tomei posse de quem eu sou, da minha real identidade, né? Falei, cara, eu sou desse jeito, é lindo, é incrível o meu perfil, me aceitei, me amei. E agora, a partir de agora, as situações que passavam, que eu não consegui me posicionar, como eu falei, tem muita dificuldade de dizer não, então assim, às vezes fala, se eu falar tal coisa, eu me posicionar, fulano já não vai gostar mais de mim.
tirei isso tudo. É a verdade. partir do momento que você sabe quem você é, né? Assume a sua identidade, se aceita, se ama, se acolhe. Aí tem um processo que a gente passa, né? Gigantesco aí de processo de coach, terapia também, ajuda muito, né? Fazer essa auto-reflexão. Que bacana. Só que ponto primordial foi o perfil comportamental. Mas e aí, a pessoa que se identificou lá, dominante, por exemplo, como que ela faz para potencializar isso para benefício lá no emprego, né? No ambiente de trabalho? Olha, o autoconhecimento, ele só vem através de estudo. Então, assim, a pessoa ela tem que buscar de alguma forma. Ou uma sessão, ou ler o livro. Tem um livro do Paulo Vieira, escrito com Paulo Vieira e com o Davidson Silva, né? Que foi o criador que trouxe esse método de DISC para o Brasil. Eles têm um livro falando só de perfil comportamental. Que bacana. Pode ler o livro também. A pessoa, tem muito conteúdo no YouTube hoje, graças a Deus. O YouTube hoje tá muito acessível, né? Que de conteúdo, graças a Deus. Até mesmo o Instagram, né? Com as personalidades que tem esse conteúdo que trazem, né? Mas assim, o que vai fazer imersão, a mudança mesmo, é a imersão. Claro que um conteúdo a gente adquirir, ter a consciência é o primeiro passo, né? Agrega, mas a mudança, ela só vem com uma constância. Não é com a leitura de um livro hoje, que eu leio um por ano, que eu vou me transformar. Verdade. Claro, você vai ser um pouquinho melhor. Mas o processo de transformação, a pessoa que fala assim, eu quero mudar, eu entendi tem que buscar uma carga de isso, conhecimento, né? Sim, um processo. Então, seja ali com um profissional, ou seja com uma imersão em estudos, de alguma forma ela tem que buscar esse conhecimento para ela, né? E para o empresário, o proprietário, por exemplo, de uma determinada instituição, a corporação, e ele observa que começou um conflito ali entre duas personalidades, qual a melhor atitude a se tomar? Olha, eu sempre falo que a empresa, ela precisa de investir em treinamentos dos funcionários. Primeiro começa com a liderança, né? Porque a gente é o efeito cascata, né? Então, se o líder ele não estiver bem, se o líder não dá o exemplo, as outras pessoas também não vão dar. Então, assim, geralmente as empresas começam com treinamento, com os líderes, para os líderes ter essa clareza, para os líderes entenderem, tem pessoas diferentes, de forma diferente, perfil comportamental, existe isso, olha, inteligência emocional, eu tenho que saber administrar as minhas emoções para não explodir, para não, né, ajudar o conflito a ficar pior, né, que às vezes o líder não tem maturidade e acaba... Aí tem aquela coisa que faz... né, que eu acho que muitas vezes até piora as coisas. Aí chama os dois na sala, eu quero que vocês agora se perdoem, não sei o quê, olha aí, se resolve e tal. Eu acho que é muito mais constrangedor, porque né, um conflito acaba piorando, né? Se a empresa investisse em treinamento lá atrás, esse ponto nem chegaria a acontecer. Então, o que acontece é que às vezes as empresas elas estão a todo momento apagando incêndio. Elas não previnem, né? Verdade. Não vem lá atrás na prevenção, né? A gente Verdade. foi educado. E, por exemplo, num caso como eu citei aqui, colocando as duas pessoas frente a frente ali, querendo fazer um momento e tal, apagando incêndio com álcool, né? Com gasolina. Com gasolina, botando lenha ainda. Elas vão se olhar, vai falar, me perdoa, tal, mas saindo a gente dali, sabe que que não vai ser a mesma coisa. Uma vai ter raiva da outra, vai ter ranço, vai ter... Na primeira oportunidade que tiverem, elas já vão retornar o conflito. Ou vai começar a fazer coisa pra prejudicar outra pessoa no trabalho. E aí é uma bola de neve. Coisas podem até acontecer. Alguém não for desligado ali. Então, eu acho que é a prevenção mesmo. Então, os treinamentos é de prevenção. Então, se a empresa ela tá passando por esses desafios, é treinamento na veia. Não tem o que fazer. Porque se for demitir, você vai contratar, mas você vai precisar... pessoas. A pessoa, ela precisa de treinamento. Verdade. Então, se não tiver aquele conflito, vai ter outro. Então... Pelo que eu percebo, as empresas... né, diversas empresas, elas não gostam muito de dar treinamento. Parece assim que aquele tempo ali que os profissionais estão ali dentro de uma sala ou em algum ambiente fazendo treinamento, ela tá perdendo em produtividade, né? Tempo. Às vezes eles acham isso mesmo. E como quebrar isso na cultura do próprio empreendedor, né? Como que você... É um desafio muito grande. Nós temos que, assim, mostrar para eles
o benefício do treinamento, né? De fato, não estamos ali enchendo linguiça ou sendo fofinho, sendo bonitinho. Não, a gente quer... Empresa é lucro. A gente tem que visar lucro, né? Sempre. Mas o funcionário indo trabalhar feliz, o funcionário, ele automaticamente o lucro da empresa, ele vai crescer. Vai ter um retorno, né? É mostrar com números mesmo para o empresário o quanto isso é benefício para ele, não é perca de tempo. O Paulo Vieira, né, que é o fundador aí da Febracis, ele tem um podcast, inclusive, que ele até falou. E realmente, eu trabalhei na Febracis, eu vi que isso acontece. Ele, geralmente, uma vez por semana, ele para todo mundo, 1 hora, geralmente 10 da manhã, um horário assim, onde as coisas tá todo vapor. Ele para todo mundo e fala assim, gente, vem aqui que eu quero bater um papo com vocês. E aí ele fica ali 1 hora treinando, falando, bacana. pedindo feedback, como é que tá a minha empresa, o que vocês... A nossa empresa, né? Não fala a minha empresa, né? A nossa empresa, o que vocês estão vendo que pode melhorar. E o papo flui. E ele se coloca na posição de igual por igual. E também, acho que é importante também ele fazer dessa forma, assim, né? Meio que espontânea. Porque, por exemplo, quando você... Não sei se você teve essa percepção como eu. Quando marca assim, amanhã, 3 horas da tarde, tem uma reunião. As pessoas parecem que já se armam. E aí chega na roda, né? Que geralmente é uma roda, aí solta os dardos lá no meio lá, e aí o chefe... inventa a desculpa pra não participar. Pra não ir, deu dor de barriga, dá de tudo, né? Sim. Realmente já vai armado. Então mesmo. pode ser uma dica bacana, né? Para o empreendedor, você que tem a sua empresa, que tem o seu negócio, comece a criar formas diferentes de abordagem dos seus colaboradores, né? No momento ali, parar um pouco e pedir sempre conversar. Feedback, é muito importante, né? Ouvir, porque a partir do momento que você já tá ali, né? Não, agora o pessoal não vai me ajudar, é eu comigo. Você começa a ter o quê? Orgulho. Sim. O orgulho destrói qualquer ser humano. Verdade. Então, a gente tem que ter essa humildade. Como eu disse, nunca se colocar, que eu sou o CEO, eu sou o diretor, eu sou o presidente, eu sou o gestor, enfim, com uma posição assim, mas sempre estamos aqui. Sim. O Paulo fala muito eu fiz o curso de business e eles tocam muito nessa tecla, que é a liderança pupila, que eles chamam. É mesmo? Que é você liderar a pessoa olho no olho. Então, às vezes o funcionário ele só precisa de uma atenção mesmo. Sim. De você chegar lá e sentar com ele com todo o amor Ouvir e carinho pouco, e paciência, né? O que você está precisando? Qual é o desafio? O que está acontecendo? Até onde eu posso te ajudar? Sim. E ouvir. Porque às vezes, como eu falei, tá tão apagando incêndio, apagando, porque eles não olham para isso, né? E aí não previne algumas coisas. Eu tenho um exemplo, inclusive o Gabriel da Cacau Show é um amigaço meu. Teve aqui com a gente também. Tem um podcast com ele aí. Você que tá em casa pode assistir depois aí também. O podcast com o Gabriel, que esteve aqui com a gente da Cacau Show. Que legal. Ele é um amigão meu. Ele fez a Febracis também, né? Que legal. E aí eu fui lá bater um papo com ele esses dias, falar o que eu tava fazendo aqui em São Mateus, porque de Master Coach aqui em São Mateus eu acho que deve ter umas 8 pessoas. É mesmo? Só, não tem muita gente ainda. Pouquíssimos, né? Pouco. Por isso que eu te falei que ainda é um mundo assim um pouco escuro pra muita gente. Inteligência emocional. Sim. O pessoal ainda não tem muito essa familiaridade. E aí eu batendo um papo com ele falou assim, Kellen, depois que eu mudei a minha forma, não sei se ele contou isso no podcast, se foi o assunto de vocês aqui, mas ele deixou isso muito aberto, usar esse case, né, dele, de sucesso dele. Depois que ele mudou a forma da reunião, de se posicionar, de falar só de números, apresentar planilha, focado só nisso, ele falou assim, depois que eu passei a fazer reunião, ouvindo eles, o que vocês estão precisando, quais são os desafios, o que vocês estão ouvindo dos clientes, como que tá em casa. Olha só, para um líder perguntar, né, pra pessoa, imagina só como é que essa pessoa ela não se sentiu. Sim. Poxa, meu patrão tá querendo saber como é que tá dentro da minha casa. Você acredita, você imagina, se essa pessoa ela vai querer largar a empresa dele, deixar ele... De forma alguma, né? De forma alguma. Então, às vezes as pessoas realmente veem como uma perda de tempo, mas é um investimento que você tá fazendo em pessoas. Com isso...
sua lucratividade aumenta, como foi o caso do Gabriel. Ele falou que em plena pandemia mudou de ponto, ele cresceu 30%. Nossa, bateu bacana. um papo com ele em relação a essa questão empresarial. Eu fiquei muito feliz com o resultado dele. Porque geralmente, ele falou assim, cara, geralmente o que? A pessoa muda de ponto, ela espera de ter aquele baque, né? Aquela perda ele falou assim, momentânea mas ali eu mudei de ponto, pandemia, e só a estratégia de reunião que eu comecei a mudar com os meus funcionários, as coisas já os resultados começaram vieram diferentes. mudar. Kellen, nós vamos continuar conversando, tá? Tranquilo. Antes da gente continuar a nossa conversa, eu quero falar pra você que é comerciante, que é empresário, tá ouvindo a gente nesse bate-papo aqui, se interessou, eu acredito, e quer servir uma comida muito boa pra sua equipe, pros seus colaboradores. Cozy VIP é a melhor opção, tá? Uma comida saudável, uma comida saborosa, e pode ter certeza, Cozy VIP vai te atender muito bem aí a você e a toda a sua equipe. Cozy VIP é a melhor opção. Deixa eu mandar um abraço aí pros meus amigos, né? Marcos e Rodrigo da Cozy VIP, companheiraço nosso aqui, tá sempre junto. Ó, o cinema já tá funcionando, tá? É o Cine Hits São Mateus, fica localizado aqui no Shopping São Mateus. Marca aí um dia aí com a namorada, com o namorado, com os amigos, né? Junta a galera toda aí e vai lá no cinema, tá muito bacana, uma estrutura fenomenal. Pode ter certeza que você vai gostar muito, tá? O Cine Hits aqui em São Mateus. Tem ingresso hoje, tá, Eduardo? Tem sorteio daqui a pouco aí, hein? Daqui a pouquinho. Isso aí, daqui a pouco a gente faz um sorteio aí. Um abraço, meus amigos Marcos e Rodrigo da Cozy VIP. Falaram aqui que é a dupla sertaneja que vai balançar o estado do Espírito Santo, hein? Pois é, deixa eu falar pra você também, que é moça, né? E é rapaz também e quer ter aí uma sobrancelha muito bem cuidada, Thaís Veríssimo Sobrancelha. Entra agora aí no Instagram, @Thaís Veríssimo Sobrancelha, e você vai conseguir agendar com ela lá e vai marcar um melhor horário para você ter a sua sobrancelha cada vez mais bem cuidada. Thaís Veríssimo Sobrancelha, tá? Acessa aí o Instagram e a gente vai e você vai poder ter aí acesso a marcar esse horário com ela. Ó, você que é empresário, que é comerciante, quer ver a sua marca sendo divulgada aqui com a gente, entre em contato comigo. Ó, nesse momento agora eu poderia estar falando de você, da sua marca, né? Mas aí você ainda não entrou em contato comigo. Fica difícil, né? Então entra aí, ó, @EitaPodcastOficial, entra lá no Instagram, chama no direct e a gente vai bater um papo sobre essa parceria, tá? Ô Eduardo, tem comentário de alguém aí? Tem alguma pergunta que você quer fazer? Fica à vontade, tá? Tem. Primeiro eu quero perguntar para a Kellen se existem pessoas com esses 3 perfis. Porque é tudo que o Del é. Ele é um pouco de... Ele estava me acusando aí de ter um perfil aí, mas pelo que eu vi... Não vem, não. Você tem os 3. A hora que você quer ser um, você vai ser. Eu não entendo isso. Mas a pergunta dele vai de encontro ao que eu ia continuar perguntando aqui. Muito boa, tá? Tá, mas peraí, aguenta aí. Agora eu vou pedir licença a Kelly, né? Porque o Eita Podcast precisa homenagear 2 pessoas hoje. Rapaz! Né? Deixa eu preparar aqui até um que eu deixei pronto. Deixa eu achar aqui. Deixa eu ver. Peraí, tá aqui. Bom, a primeira pessoa homenageada hoje é a Dona Célia, a minha mamãe. Rapaz, é mesmo? Ela tá fazendo aniversário hoje. Ela tá fazendo 77 aninhos. Show! A Dona Célia aí. Que legal, fazer aniversário hoje. Rapaz, você não trouxe um bolo pra nós não, Eduardo? Tem que trazer. Rapaz, só se eu for lá no Rio de Janeiro buscar pra gente agora. Que ela tá... Mas agora que você não... Tá meio longe. Você não vai acreditar que a minha mãe vai fazer aniversário amanhã, cara. Dá pra acreditar? A dele faz hoje e a minha amanhã. Mas eu vou ter foto aí. A mamãe do Del também fazendo aniversário amanhã. Que legal. Pois, hein? Parabéns, hein, manhã. Del, deixa eu fazer aqui uma singela homenagem aqui à minha mãe e depois você vai fazer pra sua mãe, lógico, né? Fica à vontade aí. Eu queria aqui parabenizar minha mãe. Minha mãe é essa pessoa. Você tinha que jogar essa câmera aqui em você, ó. Pra ela ver. Não posso aparecer agora, não. É o Lombardi. Ele é. Vai lá, fica à vontade. Só a voz. Então quero homenagear minha mãe, essa mulher maravilhosa que ela me forjou a minha vida, né? Então eu aprendi muito com meus pais, meu pai que já está no céu, minha mãe, né, que está aí conosco, honrando toda a família. E hoje foi dia de festa lá em casa, no Rio de Janeiro. Imagina, hein? Né? Tava toda a família reunida lá, meu filho que está lá também está junto com a avó.
O outro tá aqui, não pôde dar, saiu de lá do Rio. O outro filho veio para cá, voltou para São Mateus. Enfim. Mãe, parabéns. Eu quero dizer para a senhora que eu a amo muito e é uma honra ser seu filho. Oh, que legal. Deus abençoe, né? A senhora que manda Deus me abençoar todo o tempo, hoje eu estou fazendo o inverso. Estou pedindo para que Deus abençoe a senhora, abençoe todos nós, a nossa família. E Del, ela pediu que você desse uma palavrinha para ela também. É mesmo? Ela gosta muito de você. Eu quero desejar também para você, querida, né? Que Deus venha continuar te abençoando, né? Desejo que a senhora ainda venha realizar sonhos também, por que não, né? A própria Bíblia diz isso. E que você tenha aí a sua família em torno da senhora e trazendo sempre ótimas alegrias no seu dia a dia aí. Meus parabéns, tá? Você merece toda a alegria do mundo. E agora eu vou deixar por sua conta. Olha aí, deixa eu desejar aqui um feliz aniversário para minha mamãe. Sou apaixonado por essa minha querida. E, né, que Deus abençoe, que Deus te conserve sempre aí. Que a gente tenha aí muitas histórias juntos ainda. Que a gente venha realizar os nossos sonhos aí. Porque eu tenho certeza que os seus sonhos são os meus e os meus também são os seus. A senhora está sempre orando por mim aí. E pode ter certeza também que a senhora está nas minhas orações. E eu desejo que a senhora venha ter muito sucesso também na vida, tá? Parabéns, manhã. Manhã, que eu sou baiana. Que gracinha. Qual é o nome dela? Fátima, Dona Fátima. Parabéns, Dona Fátima. Criar dela não deve ter sido fácil, não, porque ele dá um trabalho. Esse Eduardo não é fácil, não. Agora ele apronta, eu vou agradecer aqui a Kelly por ter nos permitido essa homenagem. E vou dizer aqui, ó, Kelly, o Anderson Antônio disse, sou seu fã, Kelly. Quem é gente, que incrível. Que legal. Incrível. Gratidão. Falando do Rio de Janeiro, a Carla lá do Rio de Janeiro fez uma pergunta para você. Boa noite. Qual conselho você dá para quem está começando a empreender? Ai, Carla, legal. Pergunta Vamos começar respondendo qual? A dele, a dela? Qual? A sua foi qual? É que ele fez a primeira dele, né? Vamos começar com a minha? Começa vamos com a lá sua. Então. Ele perguntou se é possível as pessoas terem os 4 perfis, né? Sim. Então, como eu disse, é uma reguinha de 0 a 100. Aqui no meio tem 50, imagina ali, imaginário 50. Acima dessa linha, os 4 perfis alto, não tem como ninguém ter. Mas nós temos os 4 perfis, só que em densidades diferentes, né? Que legal. Então, às vezes eu tenho um perfil um pouco mais baixo, por exemplo, o meu D é o mais baixo, a minha dominância é baixa. Eu tenho algumas características que é diferente das que eu falei, que aqui eu falei tudo característica da pessoa que é alto, né? Que isso é o espontâneo dela. Então, assim, a gente tem os 4 intensidades diferentes. Pode ser que em alguns momentos você perceba alguma característica, uma e outra da pessoa, porque é normal a gente se adaptar ali em alguns ambientes. Momentos e tal, em ambientes. Então, assim, por exemplo, eu trabalhei 1 ano e meio de vendas. Não é o que eu faço naturalmente, assim, né? Não tem aquela persuasão, aquela coisa da influência, né? De estar com pessoas. Não é meu natural. Não é por isso que eu não fiz. Eu fiz 1 ano e meio. Você conseguiu captar algumas coisas ali relacionadas à venda. Então, assim, é importante a pessoa ter essa consciência que às vezes ela tá fazendo algo muito fora do perfil dela natural e ela tem esse desgaste. Às vezes ela sente cansaço muito grande no final do dia. Sabe, aquela coisa de você às vezes nem trabalhou tanto. Questão psicológica, né? Até mesmo no momento ali do trabalho, a pessoa tá, ai meu Deus, tô cansada, né? Ou quer chutar o pau da barraca, né? Aquela pessoa que já tá esgotada. Pode olhar, ou você tá ferindo algum valor seu, ou você tá fazendo muito, eu chamo de esticar o elástico. Você tá esticando o elástico muito. O que é o esticar o elástico? É você estar em um outro perfil, fazendo atividades que um outro perfil te exige, que você não tem tanto naturalmente. Então, né, a pessoa, impossível ter os 4 perfis altos, não tem. Tem gente que tem até 3 até tem, mas os 4 não. Mas aí por exemplo, essas características, a pessoa consegue
dominar ela, não seria dominar, né? Mas controlar, assim, pra em determinado momento usar mais uma coisa, Sim, mais um. sim, Consegue? Sim, consegue. Mas existe alguma técnica pra isso? Alguma forma? É o autoconhecimento mesmo. A partir do momento, sim. quanto mais ela estudar dela, por exemplo, sempre quando eu faço meus atendimentos, eu falo com a pessoa, faz desse relatório, aquele relatório de 44 páginas, faz o livro de cabeceira da sua cama, porque isso aqui é sua vida. Então, quanto mais a pessoa ela lê, relê, eu fiz o curso 2 vezes, eu fiz no online, fiz no presencial, e toda vez que eu leio meu relatório, cai ficha sobre mim ainda. Olha que eu tenho a experiência de atendimentos e tudo, e mesmo assim, quando eu leio, ainda cai muita coisa pra mim, né? Tem muitas percepções. Sabe por que eu fiz essa pergunta? Que, por exemplo, a pessoa na empresa, ela é o chefe lá, tem uma posição de chefia. Na igreja, a pessoa vai com a família apenas para convivência religiosa ali. Num outro ambiente, a pessoa também vai para participar. Em um quarto ambiente, a pessoa também é líder. Por exemplo, um clube de jogo, alguma coisa, a pessoa também é líder lá. Então é líder lá e na empresa, mas na igreja não é em tal lugar. Como que a pessoa controla isso de, por exemplo, ele ali no momento, por exemplo, que ele tá na igreja, ele entender que ali ele não é o líder, né? Então ela não vai fazer isso e tal. Como que a pessoa consegue controlar isso? Isso daí já tá ligado à inteligência emocional. Então é interessante a gente entender. Sim, importantíssimo. Mas é algo assim que eu não consigo de um dia pro outro, não passa de mágica, né? Mas a inteligência emocional, o que que é? A inteligência emocional é dividida em 2 vertentes, né? Eu me conhecer, autoconhecimento, e como eu extraio o melhor de mim, extraio o melhor do outro, pra gente conseguir fazer o que temos que fazer da melhor forma. Então, aí entra muito essa inteligência emocional. Quando a gente fala de comportamentos, é algo assim, um pouco subjetivo, vamos dizer assim. Não existe uma receita de bolo, ou não existe um passo a passo, faz isso, que nessa situação você vai fazer assim. A vida não é assim, né? A nossa vida não é engessada, não é uma caixinha. Então, eu não tem como te falar, assim, dicas, assim, faz específica, isso. Né? Porque nessa situação é assim. Então, basicamente, a inteligência emocional é o que vai te ajudar ali na sua vida. Buscar o conhecimento é o que vai, né, ser talvez o caminho, né? E começar a saber o que eu tenho de muito bom. Olha, eu sei planejar, eu sei organizar muito bem, por exemplo. Mas na hora de falar com as pessoas, eu não tenho tanto isso tão desenvolvido. Então, peraí, deixa eu chamar alguém aqui que tem essa habilidade para me ajudar? E aí, essa pessoa, sim, ela vai fazer esse papel de uma forma melhor. E aí, é eu entender, opa, até aqui, eu tô dentro. A partir daqui, essa pessoa vai fazer melhor. E começar a ter essa... Por isso que é a inteligência emocional. É a partir do momento que eu me conheço e começo o quê? Extrair o melhor do outro também. É ter essa percepção, que aí você vive mais leve. A gente não consegue abraçar o mundo, né? Verdade. Então, é o poder das conexões, é o poder do autoconhecimento mesmo. Isso aí. Tem 2 situações que geram bastante conflito e que me intriga muito, né? Buscar conhecer sobre isso. A primeira situação é quando o casal trabalha junto. E aí, obviamente, vem aquela questão de dividir a empresa com a casa, as responsabilidades da empresa com as responsabilidades da casa, e as contas da empresa com as contas da casa. Como que lida com isso? É um desafio, viu? É um desafio. O casal, ele tem que ter uma cabeça, assim, bem centrada. E eu acho que é tudo na base da conversa. E estabelecer, olha... Dentro de casa, a gente não fala do trabalho e vice-versa. É bem desafiador, mas tem gente que fala assim, você é muito diferente de mim, você não serve, por exemplo, para trabalhar comigo, porque você é muito diferente. Mas ela, por ser diferente, ou ele, vice-versa, é bacana porque a pessoa ela vai estar unindo forças. Pra trazer o equilíbrio, né? Exatamente. Então, no que eu falto, a pessoa agrega. Vai complementar, né? E aí entra de novo inteligência emocional. Então, sim. A inteligência emocional é algo assim que eu acho que todo mundo deveria ter pelo menos o mínimo buscar, de conhecimento. Né? Buscar conhecer. Ler um livro sobre esses assuntos. Tem muito vídeo no YouTube falando sobre isso. Tony Robbins é fantástico. Tem alguns vídeos dublados dele, né? Pra quem não entende. Eu falei 2 coisas. A primeira é quando o casal trabalha junto. Isso. A segunda é um pouquinho mais polêmico.
E naqueles casos, por exemplo, em que a mulher tem uma posição de chefia, recebe mais e, né, ou, né, tem algum tipo de posição que é superior ao homem em determinado aspecto. Como lidar com isso? Aí já é outro desafio. Eu acho que isso daí, como quando a gente fala de casal, a gente fala de duas pessoas, né? Sim, então, sim. Uma pessoa tem as crenças dela, ela cresceu de um jeito, ela acredita na verdade dela, e outra pessoa do mesmo jeito. Então, a partir do momento que a mulher, ela tem uma posição maior, vamos dizer assim, é entender que ela não é superior, né? Porque ela tem esse cargo ou recebe mais, isso não faz de ninguém, independente mulher ou homem, ou ser homem, alguém superior, porque a gente não é isso. Nós estamos isso. É transitório, né? É transitório. Porque se eu tirar o emprego dessa pessoa, quem ela é, né? Então, a gente é o ser, identidade. Então, você tem que ser humilde, tem que ser aquela pessoa que você tem que entender que isso daí não te define. Tirar o orgulho de lado, vestir a camisa da humildade e falar, eu sou igual a essa pessoa. Ah, sim. Se colocar realmente como igual, nem maior e nem menor. E, por outro lado, o rapaz, né, nessa situação que você me trouxe, é o homem, também ter essa humildade e entender, né, que não é porque a outra pessoa, ela tem essa posição que ele vai ser o menor da história. Então, também ele ter essa consciência, essa cabeça, né? E, então, eu acho que é buscar o equilíbrio. A parte da mulher de o orgulho. Isso gera muito conflito em famílias, né? E aí acaba tendo essa falta de equilíbrio e aí mistura tudo, que na empresa ela manda, dentro de casa o cara quer mandar e aí vira uma bagunça, né? E como trabalhar, por exemplo, com os filhos, as crianças, para já ir crescendo com essa questão de inteligência emocional? Eu tenho uns amigos que falam assim, Kellen, eu não sei, mas assim, eu tenho muita curiosidade de ver como é que vai ser seus filhos, porque você já deve crescer assim, esse é conforme, esse é dominante, esse é já vai fazendo os filtros. Não, aí quando tiver os dois brigando lá, você já chega pra mim, você é dominante, você tem que ficar na sua. Fica calminho, filho. Você é conforme, se mexe, não deixa de dominar, não. É tipo isso. Ai, muito engraçado. Meus amigos fazem muita comédia quanto a isso. Mas os filhos, é o pai, aí tá a responsabilidade do pai, né? Que a criança, ela não responde por ela, né? Então, é o pai saber que existe tipos de perfis comportamentais diferentes, respeitar o tempo de cada um, porque a criança estável, e ela, né, não vai ter ali boca, talvez, para falar muita coisa, ela vai ser mais no canto, mais tímida, vai ter problema, talvez, de se entrosar. Então, é o pai ter esse conhecimento e saber também extrair o melhor do filho. Por exemplo, a criança dominante, ele gosta de ter o controle da situação. Então, na hora que você for falar assim, filho, coloca essa camisa. Se você for impor pra ele vai falar assim, eu não tô com controle da situação. Agora, faz o teste. Filho, qual camisa você quer? Azul ou vermelha? Ah, sim. Você tá dando... É o poder de escolha, né? O poder de decisão dele. Então ele, pra um bom dominante, eu tô no controle da situação. Quero azul. Vai achar a melhor coisa do mundo. Exatamente. Então é o pai ter essa consciência e saber usar isso com a criança, né? Pra extrair o melhor da criança e também entra a inteligência emocional de novo. Tá vendo como a inteligência emocional tá envolta em tudo, né? Em tudo. Lidou com pessoas, você precisa de ter inteligência emocional. Eu percebi no Instagram ali que tem a Bússola Hub. Como é que é? Hub. Qual é o trabalho? O Bússola, ele tá há pouco tempo aqui em São Mateus, ele foi inaugurado no final do ano passado. É um espaço do lado da Soma Urbanismo. Ali indo pro Guriri. Isso. Ainda o espaço não tá totalmente pronto, mas a gente já tá com toda a estrutura, só falta os móveis. Sim. E o Bússola, isso aí tem uma fotinha minha do Bússola tem aí. Ó, isso aí. E eu tô como líder de comunidade do Bússola. Mas o que seria? Explica pra gente. Vamos lá. O Bússola é
o hub de inovação já existe no Brasil todo. Aqui no estado, o primeiro começou em Vitória, que foi através da Soma Urbanismo que trouxe. É um espaço onde empreendedores, empresários se reúnem a fim de fomentar a economia, networking. Puxa, é que um espaço interessante. onde as pessoas vão lá para trocar experiências. Então, aqui em São Mateus, a gente está chegando agora. Em Vitória já acontece o Base 27. Base 27 tá lindo, tá com 4 andares. Embaixo, sabe aquela coisa tipo uma empresa inovadora, tipo o Google, assim, que tem puff, aquelas coisas bem dinâmicas, modernas. As ilhas são de aquário, toda de vidro, porque a ideia é que todo mundo possa se ver, né? integração. Então, o Hub é um espaço destinado a pessoas que querem empreender, crescer, mas trocar pode ser qualquer pessoa? Qualquer pessoa. É mesmo, mas como que faz? Para participar, por exemplo, faz algum tipo de inscrição? Tem inscrição. A gente tá com encontros quinzenais. Por enquanto, a gente ainda tá de 15 dias aqui em São Mateus. Aberto a toda a comunidade. A última foi dia 12 e a próxima vai ser dia 26 desse mês. Sempre é nas quintas-feiras à noite, 7 horas da noite. Bacana, acho que eu vou lá, Eduardo. Vamos sim. A gente pode ir ou não? Lógico, aberto a comunidade. Eu sou bisbilhoteiro, falar que deu. Gente, é incrível. Puxa, que legal, cara. Lá é uma troca de experiência. E a nossa ideia é fomentar a economia do norte capixaba. A gente vai começar por São Mateus, mas a gente tem projeto de expandir isso para empresários daqui do norte, de toda a região. Tá, né? mas aí eu fiquei interessado agora. Por exemplo, é muita coisa. A pessoa vai lá. Ela é empreendedora. O que ela vai encontrar lá? Olha, nossos encontros agora a gente está trabalhando alguns projetos que a própria comunidade nos apresentou. Como é isso, Kelly? Hubs de inovação. A gente está lá trazendo assuntos de tecnologia, inovação, né? Coisas onde a gente quer inovar. Desenvolver, né? Tudo que vai contribuir com o desenvolvimento aqui da região. Exato. Então, a gente trouxe um projeto em fevereiro, onde as pessoas mapearam alguns projetos. Como que é isso? As pessoas tiveram uma ideia e falaram assim, poxa, se eu fizesse tal coisa, eu acho que poderia ajudar São Mateus nisso aqui, nesse ponto. E aí, as próprias pessoas começaram a criar esses projetos. E agora a gente está na apresentação desses projetos. Então, no próximo encontro vai ser o projeto, vai ser disciplina de empreendedorismo da UFES, que são duas pessoas que estão à frente aqui em São Mateus. Incrível, né? Disciplina de empreendedorismo na faculdade. Pensa, se na nossa época a gente tivesse acesso a isso, né? Meu sonho. Então, eles estão trazendo essa matéria, essa disciplina mesmo, vai ser como optativa, né, na UFES, mas é uma disciplina onde eles vão tratar desses assuntos de empreendedorismo, tecnologia, inovação, quem quer criar startup, novos projetos, né? Eu tenho uma ideia, eu não sei o que fazer com essa ideia, eu quero tirar ela do papel. Então, a UFES vai ter essa disciplina. Que bacana. E eles vão apresentar no dia 26. Eu tô lá como uma líder de comunidade. Que é isso, né? Meu trabalho é conectar propósitos. Então, você, por exemplo, você tem um podcast. Kellen, eu quero convidado que fala sobre tal coisa. Me fala que eu, como líder de comunidade, vou ver dentro da minha comunidade bússola. Eu tenho alguém assim? Se eu não tiver, eu vou procurar essa pessoa pra você. Nossa, muito interessante. Então, eu tô aqui como líder de comunidade, que é essa conexão, essa né? conexão mesmo. Que bacana, puxa. É muito legal. Mas aí, eu vou continuar porque eu gostei da coisa, história. Mas, por exemplo, a pessoa tem a ideia, apresenta pra vocês. É o que eu entendi. Apresenta pra vocês. E aí, de alguma forma, vocês constroem esse projeto. Porque a pessoa tem a ideia, às vezes tem a questão técnica, essas coisas, a pessoa não vai saber. Esse projeto, ele vai ser implementado ou é apenas pra entregar pra pessoa? Como é qual é o passo? A ideia é implementar todos. Implementar todos, de fato? Todos. Nossa! Essa disciplina da UFES, eles já começaram a falar com os alunos. Pra ver se teve aceitação e tal. Já tem algumas universidades no Brasil que já tem essa disciplina. Eu bati um papo com um professor, né, da UFMG, né, de Minas Gerais, BH. Ele falou que lá eles já estão rodando desde 2016. Tem muitos anos que eles já estão rodando bastante tempo, né? E aqui no estado era algo obscuro. E por coincidência, tiveram essa ideia e eu já consegui conectar o pessoal desse projeto com esse professor.
Nossa, e empreendedorismo Lá em BH. Lá em BH, olha só, empreendedorismo é algo tão importante. Por exemplo, outro dia eu tive em contato com algumas pessoas que representam aqui, o próprio diretor do Banco do Nordeste aqui. O Banco do Nordeste do Banco do Nordeste aqui eles são apoiadores do Base 27 lá em Vitória. Isso, e eles falaram que, né, existem diversos recursos para a pessoa empreender, formas da pessoa captar recursos, né? Quem quiser saber disso, bate um papo comigo, porque isso é assunto assim para outro podcast, porque é muito grande, tem muita coisa legal. A gente recebeu, o Espírito Santo recebeu uma verba de 250 milhões para ser investido em startup. Puxa. E tem que ser dentro do estado. Então, assim, quem tem startup, gente, aproveita, porque tá vindo muita verba pro nosso estado disso. Fiquei sabendo que já tem empresas querendo abrir um CNPJ aqui no estado para tentar captar esses recursos. Porque já tem expertise, fundo, né? Já tem o pessoal da... Sim. E assim, então é uma grana bem legal que o Espírito Santo tá com um olhar voltado para isso. É um fundo que veio através do petróleo, é uma porcentagem do petróleo que eles lá destinaram. Então, assim, quem tem aí startup, quer dar um pontapé, aí eu tenho ou uma ideia, ainda não criou startup, mas tá uma ideia, vem bater papo comigo também. Que legal. Porque o Bússola, ele tem esse projeto de ajudar mesmo, dar as mãos e vamos construir juntos, né? A gente tá aqui para fomentar o norte do estado. Puxa, eu não sabia que tinha esse tipo de trabalho aqui, muito interessante. Tá bem recente, a gente ainda não tá fazendo tanta divulgação, porque a gente ainda tá começando implementação, mesmo. Mas assim, quanto mais gente, melhor. A gente já tá chamando o povo, mas ainda não tá, tô explicando por que não tá tão forte ainda, né? Porque a gente ainda tá começando os projetos. Por exemplo, o meu projeto, eu fui líder de um projeto que é levar essa questão para as faculdades. Então a gente vai falar da incubadora do IFES, não, porque aí já também é outro assunto, que eu também estou como um suporte lá com eles. Então a gente vai passar nas faculdades. Gente, São Mateus tem isso de tecnologia e inovação. Vocês sabiam disso? Porque ainda, infelizmente, também é um assunto muito limitado, né? Muito limitado. Até porque, por exemplo, falando da questão da tecnologia, né? É muito sofisticado, né? Às vezes as coisas para se investir, até mesmo para ter os colaboradores para entender ali daquele tipo de trabalho, às vezes é difícil de encontrar, né? E aí, por exemplo, se alguém tem uma ideia de uma determinada implementação de tecnologia, mas não consegue as pessoas certas para estarem ali juntos naquele projeto. Então o trabalho de vocês vai ser integrar essas pessoas, né? Conectar. Puxa, conectar muito interessante, cara. O nosso motivo lá, o nosso propósito principal é conectar propósitos. Bacana. Basicamente é isso. Então a gente tá lá, o Bússola é um ponto de apoio, onde a gente vai, se reúne mesmo, geralmente tem lanchinho. Nossa, é muito legal. Os encontros são muito legais. A gente fez uma vez uma dinâmica onde o primeiro lugar ganhou um vinho. A gente sempre vem trazendo umas coisas assim legais, né? Não é aquela coisa chata. Pra ter uma interatividade ali também, sempre tem interatividade. A gente fala de tecnologia e inovação, né? Então, inovação. Muito bacana. Os encontros duram mais ou menos quanto tempo? Depende, 2 horas, 2 horas e meia. Puxa, às vezes até menos. Tem projeto, como a gente agora tá na apresentação dos projetos, tem projeto que apresenta mais rápido, né? Mas o horário é 7 da noite. Você não vai, eu vou. Você vai? Olha, tem dois convidados lá, hein? Incrível, vai ser uma honra, legal. Prazer recebê-los. Puxa, eu gostei todo bastante. Todo mundo também que tá ouvindo, né? A gente quer mesmo, como é uma comunidade, a gente precisa de pessoas, né? Nada acontece sozinho. Sim. Então a gente precisa de pessoas, unir forças, quanto mais, melhor. Verdade, então, vocês verdade. Estão super mais mega hiper convidados. Mais que convidados. Agora, o trabalho que você realiza lá na sua, no seu espaço, na sua empresa, né? Como que é, por exemplo, a abordagem com as empresas que desejam fazer aí algum tipo de trabalho? Como que é?
Olha, geralmente as empresas elas já vão indicando, né? Ah, Ainda sim, tô aham. nessa fase onde uma empresa indica Indica outra, faz esse outra. trabalho, né? Sim. Mas Que é algo muito novo aqui pra nossa região, né? sim. Aham. E assim, infelizmente a gente ainda tem alguns empresários que têm a mente um pouco fechada Sim, pra isso, sim. né? Vê o treinamento como gasto, né? Aham. Não vê como investimento, Perca de tempo, perca de de tempo. produtividade Então, lá. é uma quebra de paradigma mesmo, muito Sim. grande que a gente enfrenta. É um dos desafios, né, da profissão. Mas, assim, o empresário que faz não se arrepende, sempre traz novamente novos treinamentos, né? Sim. E essa questão da tecnologia, como eu tô muito envolvida com isso, e eu, como eu falei, eu não gosto de ficar muito no mesmo lugar. Eu sempre procuro o que eu posso fazer Mudando, agora, o que eu posso fazer. Então, eu também procurei me inovar nessa parte de treinamento. Ah, Então, sim. hoje eu tenho parceria com uma empresa do Rio, é uma plataforma de cursos Ah, online. que bacana. E a gente, assim, tá querendo revolucionar esse paradigma onde curso online não presta, onde a pessoa não aprende. Sim. A gente tá fazendo um curso totalmente didático, um curso voltado, assim, interação à pessoa mesmo. Mais que é no Zoom, a gente tem 2 regras lá, que não pode ter câmera fechada de ninguém e o facilitador, que no caso sou eu, não pode ter slide. Então a gente não tá ali sim, dando entendi. palestra, a gente tá ali vivência, experiência. E isso, assim, basicamente quase nenhum treinamento Mas os você vai ver. os cursos são voltados para que áreas? Inteligência emocional, perfil que comportamental, interessante. feedback, tudo nessa Todos parte online? de soft skills. São online. A pessoa compra e participa ali online. Eu tenho pacotes Puxa. pra empresa, né? Então hoje eu ofereço pacotes pra empresa. Pra empresa. Então, assim, a empresa quer treinar 10 funcionários, eu tenho um pacote. Aham. Ah, então 15, eu tenho outro Puxa, pacote. interessante. A sala máxima é 20 pessoas. Aham. Ah, mas chega a fazer tutoria ali presencial, não. Você Então, não vai a empresa presencialmente. escolhe. A empresa escolhe. Sim, Se tem a ela possibilidade quiser presencial, de ter a sua tutoria lá enquanto Sim. tá tendo o curso. Sim, sim. Bacana. Puxa. Mas foi a forma que eu vi de escalar, né? Aham. Escalar o nosso negócio. Como é que eu faço? Eu Sim. quero atender a maior quantidade de Aham. gente e eu tenho que ir pro online, tenho que escalar. Tem que ter Mas isso aí. não isso aí, perdendo verdade. a qualidade. Verdade. Né? Então, ali a gente faz o estilo de uma mentoria. Eu tô ali como facilitadora, mas é interação mesmo. Então, fulano, eu tô com... A pessoa coloca ali uma situação, eu tô com tal desafio. Como é que eu faço isso? Então as pessoas da sala se reúnem, vamos pensar sim. junto. Então eu fico ali na sala ajudando também com alguma coisa. Entendi. Mas é a experiência, Aham. é a vivência. É o que conta, além né? do conteúdo, né? O conteúdo hoje virou muito commodity, né? Sim, Cá pra sim. nós é muito commodity porque conteúdo porque acho que você encontra acha em qualquer lugar, qualquer né? lugar. Internet. Agora, a experiência não. Sim. Essa troca de experiência, essa troca de fulano, eu penso assim, eu fiz assim, Verdade. deu certo. É muito mais Verdade. desafiador. O tempo varia de problema para problema? Geralmente, os encontros são de 2 horas. Ah, sim. 1 hora eu Aham. deixo eles assistindo os treinamentos no online, mas eu dentro da sala ali, Sim. né, acompanhando. E 1 hora é aonde a gente vai debater o assunto que Puxa, foi interessante. visto. 2 horas, ó. Você que é empresário, que é comerciante aí, que tem um negócio, tem um grupo de colaboradores, a partir de qual número? 2, 3 colaboradores, já daí pra cima, se tiver tendo problema, ó, Sim. você pode entrar em contato com a Kellen, porque é muito importante isso, né? Às vezes a sua empresa já tem uma cultura e você precisa implementar e passar essa cultura para os seus colaboradores Muito para que importante. eles se ambientem, estejam ali juntos e tenham muito mais produtividade. Pode ter certeza disso, que os resultados serão muito bons, tá? Procura aqui a Kellen De Angeli e você vai ter um resultado muito melhor aí na sua empresa através desse trabalho desenvolvido com seus colaboradores e com você também, né? Se eu fosse empreendedor, né, dono de uma empresa, tivesse colaboradores, eu ia fazer questão de participar também, né? De estar ali junto, Parabéns pela atitude, porque Sim. realmente faz total diferença. Como eu falei, quando o funcionário ele vai trabalhar feliz, ele tá no cargo que ele faz muito bem, ele compra a briga da sua empresa, Verdade. ele não vai pedir demissão. Então, automaticamente, os seus lucros aumentam. Sem contar que esses momentos, eles quebram um pouco daquela coisa mecânica. O cara todo dia acorda cedo, por exemplo, as empresas que o cara tem que pegar ônibus. Ele acorda cedo, pega o ônibus, vai trabalhar, chega lá, faz aquela Fica função aquela dele, coisa dá horário de monótona. almoço, para. Então, ele não tem um momento para ele se expressar o que ele pensa da empresa, ele não tem um momento para ele dialogar com alguém
de um cunho superior, né? Você Não entendeu tudo. Então, lá assim, é um ponto de encontro mesmo, isso onde aí. eles colocam as ideias, as opiniões. Puxa, muito interessante E mesmo. isso, assim, vale por mais de qualquer curso, Sim, né? sim. Porque é a experiência. Aham. É a troca. Aí, às vezes, o cara ali que ele tá numa função mediana, né? E aí ele conversando com o superior e fala assim, ó, eu sei fazer tal coisa. O superior fala, nossa, eu não sabia que você conhecia total, isso, né? Então é acontece interessante demais. Inclusive, Mas você consegue fazer com que se potencialize também esses aspectos nos profissionais? sim, totalmente. Tudo é bem desenvolvido. Aham. A mesma forma que a gente aprendeu a ter preguiça, a gente Sim, aprendeu a sim. seguir ali uma Aham. linha, deixa a vida me levar. A gente também aprende a construir Sim. novos hábitos, a construir uma nova rotina, uma rotina de qualidade. Então, todo mundo Puxa. tem jeito. É, Pra tudo tudo tem tem jeito, pra tudo. Ai, Então ai. é super possível sim desenvolver, Sim. mas aí também vai muito do querer da pessoa, né? Sim, Porque a com gente aqui certeza. do nosso lado a gente faz o papel de instruir, né? E de Uhum. ajudar e de dar a mão. Agora, se a pessoa vai pegar a sua mão, aí já é Isso aí, outro verdade. esquema, né? Depende muito, né, também dessa vontade da pessoa crescer também no Total. ambiente de trabalho, profissionalmente ou pessoalmente também, né? Sim. Porque vale muito, pelo que eu percebi, vale muito também para as questões pessoais, né? Pessoas que têm dificuldade de relacionamento, dificuldade de Total. comunicação, né? De se compreender. Leva pra vida. Leva Sim, pra vida. sim. E é muito bacana quando o funcionário enxerga isso. Poxa, a minha empresa tá investindo em mim como pessoa, como ser humano. Porque aqui Sim. eu tenho um coração. Verdade. Eu não sou só a pessoa aqui que cuida do financeiro ou do administrativo. Eu sou a pessoa. Eu Sim. sou a Maria, eu sou a Joana, a mãe, né? A esposa. Tem um coração ali. Sim. Então, quando a pessoa percebe que a empresa dá essa atenção, provavelmente ela vai defender aquela empresa de unhas e dentes, não vai largar. Muito difícil vai ser pedir demissão. Verdade. Aqui eu gosto de dizer o seguinte, a gente não, porque às vezes a pessoa fala assim, treinamento romantiza demais. Empresa não tem que ser nada romantizado. Mas a partir do momento que você implementa algo com amor, que a pessoa percebe que tem essa preocupação, porque, cara, é muito ruim você passar 8 horas, talvez 9 do seu dia no local de trabalho, às vezes é mais tempo do Ou trabalho mais, do que em casa que a pessoa aham. passa, e passar num ambiente carregado, que um não Verdade. fala com o outro, que o líder se acha superior. Isso é muito ruim. É verdade. Então, isso acarreta vários outros problemas. Sim, né? sim. Então, quando a pessoa percebe que a empresa está investindo nela como pessoa, Que é o patrimônio mais importante da empresa, né? é o mais Que faz com importante. que a Faz bola tudo girar. propulsora ali da empresa. É onde faz a De roda fato. girar. Agora, olha só, tem uma questão de termos que eu fiquei até curioso, né? Essa questão é Master Coach. Isso. Tem o Master Coach, tem Life Coach. Qual Tá. a diferença, né? O life coach é uma, vamos dizer assim, a pessoa se formou em coach. Agora eu Sim. quero uma área, eu quero me especializar em uma área. A life é o coach de vida, né? O coach é uma área. É entendi. o coach que vai cuidar de estilo de vida, talvez relacionamento. Aí tem o coach que é business, que é mais voltado para essa área empresarial. Negócios ali e tal. O life é uma área dentro que ela pode se especializar. O Master Coach, ser Master Coach, é um a mais do coach. Tem o curso de coach, formação em coach, que você faz, dois módulos, bacana. Formei em coach. Agora eu quero um a mais, um plus. Aí você vai pro curso de Master Coach. Como se fosse, teoricamente, ali uma pós-graduação. Uma pós-graduação do coach, isso. Você tem mais ferramentas um pouco mais profundas, né? Ferramentas sim. emocionais, né? Ferramentas onde a gente volta ao passado, ressignificando muita crença, muita coisa ali. Que às vezes é a sua verdade absoluta, é o que você viu, ouviu e sentiu desde a sua infância, que você cresceu com aquilo. Só que às vezes isso tem algumas travas na nossa vida, né? Que não deixa a gente progredir.
Gente, é muito importante sempre falar, não é culpa de pai, de mãe, porque às vezes a pessoa fala assim, eu sou assim porque fui criada assim, porque minha mãe me ensinou assim. Não é culpa, não é culpar. Né? Os nossos pais têm responsabilidades, mas foi o que eles puderam dar de melhor naquele momento, né? Só que, às vezes, aquele momento não foi tão bom assim. Você cresceu com algumas coisas que hoje te trava. Então, a gente faz muito esse trabalho emocional, com algumas ferramentas emocionais, para a pessoa conseguir alavancar, né? Quebrar ali algumas barreiras e seguir de uma forma mais leve, né? Sim, sim. E as redes sociais? Eu percebo que você vem fazendo um trabalho muito bacana, né? Nas redes sociais. As redes sociais, agora eu não tô tanto movimentada assim, que eu tô com muito projeto, tudo ao mesmo tempo. Mas, assim, as redes sociais eu gosto muito de estar ali, porque é uma forma de contribuir também com as outras pessoas, né? Quem não consegue pagar por um atendimento, né? Sempre tá ali recebendo um conteúdo. E eu gosto muito das redes sociais de passar um conteúdo de uma forma muito leve, muito dinâmica. Cria conexão, né, com as pessoas, né? Eu coloquei o último post, um dos últimos posts ali, acho que é o terceiro, que tava os carros tudo organizado por cor. Uma foto tava os carros tudo bagunçado e na outra foto tava os carros tudo organizado por cor. E aí eu coloquei, eu acho que será que essa pessoa era conforme? O manobrista ali dos carros, né? Porque o cara colocou foi um colocando do tudo outro. Certinho. Então eu tento trazer um conteúdo assim de uma forma mais leve, né? Mais que onde a pessoa ela possa entender, passa um recado, mas que também traga um pouco de leveza. Puxa, né? muito interessante, até porque é um assunto muito novo, né? Para o Brasil inteiro. E a pessoa ter acesso a isso de uma forma tão leve e começar a assimilar o qual é a mensagem que quer passar com isso, eu acho que é muito interessante. Acho que você até deveria investir até mais nessa questão das redes sociais para que muitas outras pessoas para que muitas outras pessoas tenham acesso a pelo menos esse start, né, para passar a buscar conhecimento nessa área e ter aí bons resultados, né? Eu acho que é muito interessante. Porque isso salva vidas, né? Sim, porque o conhecimento liberta. Então muitas vezes a pessoa eu dou uma metáfora no sentido assim, imagina a pessoa numa sala escura, num quarto escuro. É a pessoa que tá com a vida que não se conhece. Ela tá num quarto escuro. Aí vem um conhecimento, aí acende um fechinho de luz assim. Puf! É verdade. Aí a pessoa já começou a ver alguma coisa. Aí vem um outro conhecimento. Puf! Mas a luz já se expandiu. Então, eu gosto dessa metáfora porque fazer com que a pessoa entenda que é um processo, que não é um livro que ela lê que vai transformar a vida dela, que não é um podcast que ela vai ouvir que vai mudar a vida dela, um curso, não. É tudo um processo. Talvez pode ser o start ali, né? Pra pessoa acordar, a virada de chave, isso aí. Mas que tem que ter a continuidade, né? Sim, é um processo, né? Sim, porque o nosso objetivo é fazer com que esse quarto fique todo iluminado, né? Todo claro, igual tá aqui, né? Verdade. Então, às vezes você tá sem conhecimento nenhum no escuro, vai colocando luz ali, vai colocando luz, conhecimento, que chega uma hora que você... se sente liberta, consegue viver de uma forma leve, consegue viver, entender algumas coisas da sua vida com mais leveza, começa a extrair o melhor do outro, né? Desenvolver inteligência emocional. Muito interessante, muito então, bom assim, mesmo. A minha dica hoje traga a luz pro seu quarto. Que bacana, hein? Ô, Eduardo, deixa eu falar de novo aqui do... Tem uma dúvida ainda que eu não esqueci. Tem uma dúvida ainda, né? É a dúvida da Carla. Isso aí, você vai responder daqui a pouco aí a dúvida da Carla. Mas deixa eu falar pra você que é comerciante, que quer servir uma comida de qualidade aí para todos os seus colaboradores. A Cozy VIP é a melhor opção, tá? Tem uma comida saborosa, uma comida muito saudável e pode ter certeza, você e todos os seus colaboradores trabalharão muito mais felizes aí com a alimentação da Cozy VIP. Deixa eu mandar um abraço aí pro meu amigo Rodrigo da Cozy VIP. Tamo junto, hein? Tamo junto aí nessa caminhada, vai dar certo. Se Deus quiser, o projeto vai acontecer. Deixa eu falar também pra você que o cinema tá funcionando, tá? Vai lá, eu fui lá assistir lá o filme lá, muito bacana, tá, Eduardo? Você vai lá também, né? Semana que vem.
O filme muito bom. O filme lá, o ambiente, a estrutura, muito legal, muito bacana mesmo, muito aconchegante, muito moderna também. O Matheus tava precisando, né? Tem 2 salas de cinema e por enquanto tá funcionando uma lá, muito boa, tá? Tá de parabéns aí. Vai lá, entra aí no Instagram, @CineHits, hits com RITZ, tá? @CineHits São Mateus, entra no Instagram aí e vai acompanhando lá a programação. No dia que tiver lá um filme que você agrade aí, que você goste, vá lá no cinema aqui de São Mateus, pode ter certeza que você vai gostar bastante. Leva a namorada, não vai sozinho não, leva a namorada, leva o namorado, leva a família, a mãe, o pai, leva a mãe, rapaz. Talvez você é filho, você já pagou pra um monte de namorada aí, a vida toda, paga pra sua mãe, paga pro seu pai, paga pro seu irmão, sua irmã, muito bacana, pode ter certeza que vai ser um dia inesquecível que vai ficar na memória deles, tá? Ô Eduardo, vamos fazer já o sorteio? Eu só ia dizer que já temos a ganhadora. Você já fez aí. Quem foi? Fez o sorteio. Foi a Carla. Carla que fez a pergunta que nós estamos devendo a ela ainda. Né? Que legal, cara. Parabéns aí. Nós vamos agora ouvir a resposta aqui, tá? Da Kellen. Deixa eu repetir a pergunta, então. Não, pera aí. Deixa eu fazer primeiro aqui da sobrancelha. Jabá, não pode ficar assim, não pode não, senão no fim do mês... Ai. E aí dá problema mesmo. Olha só, você que quer fazer a sua sobrancelha ficar cada vez mais bonita, @Thaís Veríssimo Sobrancelha. Vai lá no Instagram, já chama no direct lá e marca, faz um agendamento com ela, pode ter certeza. O estúdio dela fica ali no centro da cidade de São Mateus, pode ter certeza que você vai ser muito bem atendido e vai ter aí a sua sobrancelha muito bem cuidada, tá? @Thaís Veríssimo Sobrancelha tá aí na tela, você pode entrar lá no Instagram e você vai acessar lá também o trabalho que ela já faz, né? E ter contato com ela, dialogar um pouco também, se você desejar, para saber como é o trabalho. E agendar, que é o principal, tá? E se agendar, fala que foi visto aqui no Eita Podcast, tá? Eduardo, faz a pergunta aí de novo, que a Kellen vai responder agora, tá? Eu achei até que já tinha sido respondido, cara. Mas já que você se manifestou... A conversa tá tão boa, né? Acho que já foi. Entrou nessa área, mas enfim... Boa noite. Qual conselho você dá para quem está começando a empreender? Vamos lá, Carla. Boa. Muito bom. Parabéns pela pergunta. Olha, o que eu falo sempre para quem quer empreender é a importância do networking. Do networking e de estar em ambientes que vai te proporcionar um próximo nível. Como assim, Kelly? Procure lugar, frequentar ambientes, palestras, cursos... se coloque em ambientes de forma estratégica, onde você possa aparecer, onde você possa falar também do seu negócio. Os hubs são lugares incríveis para isso, né? Destinado a isso, inclusive. Mas às vezes você pode fazer um network, pegar um contato com alguém num curso, numa palestra que você foi. Até mesmo no momento ali de coffee break, uma conversa saudável, né? Total. Se colocar à disposição ou sempre... ter boa vontade, assim, às vezes até de fazer um trabalho gratuito, mas só pra você se aproximar da pessoa, sabe? Sim. Então, ser isso, é ser vista, é pelo menos fazer um barulho, começar a fazer que as coisas vão acontecer. Sim. Pode demorar um tempinho e tem que ter muita paciência também, outro conselho, vamos dizer assim, que eu falo pra quem tá começando, tem que ter muita paciência, porque vai ter mês que vai ser desafiador, vai ter mês que você não vai ter nem renda às vezes. Sim, imagina. E é você não desistir. Se é algo que você quer, seu sonho é focar naquilo, se é o que te faz bem, faz seu coração vibrar, também fique atento a isso, né? O que você tá fazendo é o que você... Eu sempre gosto de fazer essa pergunta. O que você faz? Você faria de graça? Sim, é verdade. Se você faz de graça, você pode ter certeza que você tá fazendo o que você ama. Verdade. Então, verdade. assim, se faz seu coração vibrar, se você ama o que você tá fazendo, se ajuda as pessoas também, porque eu acho que a nossa questão financeira, quanto mais você ajuda as pessoas, mais bem você tem financeiramente de retorno. você vai ter. Porque o que é o nosso trabalho? O que é empreender? É solucionar problemas. Problemas, né? Então, quanto mais problemas eu resolver, mais
retorno eu vou ter como profissional, financeiro, né? Eu sempre costumo dizer isso. Então é basicamente isso, network, contato, se coloca estrategicamente em ambientes, vai pro LinkedIn também, é uma ferramenta fantástica. Muito boa, né? Eu É já verdade. fiz muito isso e já tive, assim, consegui resultados fantásticos. Procura basicamente ali quais são o meu público-alvo, né? Quais são as pessoas que eu quero atingir. Então vai lá, filtra, dá pra fazer diversos filtros no LinkedIn, cidade, estado, né? Então, profissões, tipo de empresa, cargos. Então procura aí seu público-alvo e começa a fazer esses filtros direct. E ali, a cara de pau meia, passa a hora de peroba na cara e sai, se joga. Eu percebo que 90% das limitações que a pessoa encontra no próprio negócio é ela mesma que cria. Por exemplo, a pessoa fica com vergonha de fazer um contato com um outro empresário que pode estar ajudando ela, ou com alguém que pode ter um produto até mais em conta, mas ela fica com vergonha de Exato. entrar em contato com a pessoa, ou às vezes a pessoa não quer expor a própria imagem dela, a marca, e aí ela fica assim, eu não vou falar aqui não, por exemplo, num ambiente, num evento, alguma coisa, não vou falar não, senão todo mundo vai me reparar aqui, né? E aí deixa passar de fato a oportunidade, né? Sim. E às vezes eu fiz muito network, muito contato. A maioria não deu nada. Sim, vou falar rasgado mesmo. Sim, porque é o percentual. É o percentual, exatamente. A maioria não dá nada, mas quando você acerta, filho, se prepara, porque essa coisa boa acontece. Aconteceu isso comigo, essa parceria do IFES, inclusive, da incubadora do IFES que aconteceu comigo, foi exatamente assim. Eu já tava num momento da minha vida que assim, eu já tava pensando em desistir. Normal empreendedor pensar em desistir, né? Tô pensando em desistir, eu acho que eu vou largar isso, vou, sei lá, fazer outra coisa. Mas assim, sempre que eu falava isso, acontecia alguma coisa, alguém me mandava mensagem, olha, você me ajudou aquele dia, aconteceu isso, e eu falei, não, esse aqui é meu, isso que eu quero fazer. E aí o IFES aconteceu assim, um dia desanimado, eu falei assim, vou lá, vou fazer mais esse contato, vou lá conhecer a incubadora, fui assim, sem expectativa nenhuma. E aí eu cheguei lá, falei o que eu fazia, falei de perfil comportamental, como o perfil ajuda e tal, e deu um nó na cabeça lá do menino, e aí uns 3, 4 dias depois ele falou assim, Kelly, abriu um edital aqui, eu consegui uma verba para destinar uma parte de treinamento, e eu gostaria que você fosse a treinadora aqui dos nossos incubados. Gente, olha, interessante. Que incrível. Tipo, aonde eu já tava assim, desestimulada. Sim. E foi a porta, assim, que mais, né, deu certo, né? E eu, meu Deus. Então, às vezes é isso, você, por mais que você tá fraco, pensando em desistir, é você olhar pra cima e ainda tem uma esperança ali. Pode ter certeza que tá mais próximo do que você imagina. Isso aí, verdade. Tem mais perguntas aí, Eduardo? Você quer fazer ou... Vamos lá. Teve o Alexandre que perguntou assim, qual é a diferença entre coach e coaching? As siglas, né? A forma que fala. O coaching é o profissional de coaching. Coaching é o processo. Sim, É as sessões. É o trabalho que o profissional faz. Deu pra entender? O coach é o profissional. Sim. É tipo consultor e consultoria. Isso. Isso aí. Fechou? Kelly, eu quero te agradecer. Agradecer pela sua disponibilidade de vir aqui pra gente bater esse papo. Quanta coisa legal você trouxe aqui. Se a gente for pegar uma linha do tempo aqui da nossa conversa, saiu tanta coisa. Gostei bastante, incrível, tá? Né? Coisas que eu nem imaginava que existia, você trouxe aqui. E eu quero te agradecer, né? Te desejar muito sucesso. Desejar que todos os seus projetos... Rapaz, chega de talê agora. Recebo tudo. Que todos os seus projetos ocorram, né, e tenha muito sucesso em cada um deles, e que futuramente aí a gente esteja junto, quem sabe implementando aí um grande projeto para desenvolver o município de São Mateus que está precisando, né? Exatamente. Assim, fiquei muito feliz aí com o convite também de vocês. Como eu falei, São Mateus estava precisando de muita coisa que está chegando. A gente tá com aquele que muita gente já estava desestimulado com a cidade, né? Tem gente que fala que tem uma cabeça de burro enterrada aqui que nada vai para frente, mas não
não percam a esperança, gente. São Aham. Mateus tá crescendo muito, tá evoluindo. A chegada do Hub, a chegada do ETA Podcast, chegada do cinema Sim, também, tá ajudando muita a coisa fomentar legal. muito a economia aqui. Então, assim, não percam as esperanças. E então é a hora de empreender também, que tem gente que fala, Aham. não, pandemia, não vou empreender. Não, não tem isso. Você é um bom Aham. profissional, vai dar certo, foca. Segura na mão de Deus também, conte com a ajuda de profissionais, network, inteligência emocional, isso tudo aí que a gente falou, que tem certeza que vai dar certo. Isso aí, gratidão pela sua presença e a você que esteve Agradeço. conosco até esse exato momento, nossa sincera gratidão. Continue sempre com a gente, compartilhe esse vídeo, se inscreva no nosso canal, deixa aí o seu joinha, né? Curte aí esse vídeo, é muito interessante, é bom para que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante para você e para todas as outras pessoas que virão através aí dessa sua curtida. E você já sabe, né? Por aqui a conversa é boa e o tempo voa. Ai, que legal! Muito Seu, bom. obrigado, querido. Parabéns. Imagina, que isso, que bom. isso. Deixa eu tirar as fotos agora. Bom, incrível. Deixa eu colocar aqui. Eita! Eu gostei muito desse nome, ficou muito capixaba. Aham.